This call is now being recorded. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Lívia Santana e eu sou monitora do projeto Lab4 e desde então eu agradeço a presença de todos vocês e que vocês sejam muito bem-vindos a mais uma noite de aprendizado e de troca, e hoje a gente vai ter um momento, uma palestra muito importante. Mas antes da gente iniciar, eu quero dar aquela apresentada no projeto Lab4, né? A gente tem que divulgar nosso filhinho. O Lab4 é um laboratório de formação docente, educação literária, linguagem e inovações pedagógicas na formação de leitores críticos para a cidadania e inclusão social. É um espaço formativo de integração entre ensino, pesquisa e extensão, considerando articulações com a formação inicial docente nas licenciaturas em Letras e Pedagogia da Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e a formação continuada de professores da educação básica com foco em práticas pedagógicas inovadoras. O nosso projeto faz parte do programa Multilab. O Multilab é um programa de extensão da UFRPE aprovado no edital BEST de 2021. E o Multilab é o laboratório multidisciplinar de formação docente, metodologias ativas e tecnologias digitais, em busca de práticas dialógicas para vivências cidadãs. Então, além do nosso projeto Lab4, nós temos o Lab Digital e o Lab Ciências, e somos 3 projetos dentro do programa. E desde então, eu convido vocês a nos acompanharem, a conhecerem os 3 projetos, nos seguirem nas redes sociais, eu vou divulgar aqui o link já no chat, para vocês realmente, assim, conhecerem os projetos, conhecerem as programações mensais e participarem das nossas ações. Inclusive, muitas das nossas ações são realizadas no canal do YouTube do Multilab. E outras ações que ocorrem aqui no Meet, a gente depois compartilha lá no YouTube. Então, também vou compartilhar o link do YouTube, do nosso canal do YouTube, aqui no chat, para vocês se inscreverem, ficarem de olho, tanto nas atividades que já aconteceram, que tem muita coisa muito boa lá, e nas atividades que ainda vão acontecer. Então, hoje a gente vai ter a palestra com o professor Irã, que é Linguagem Inclusiva de Gênero na aula de português. E outro recadinho para vocês é que vocês deixem suas dúvidas e comentários aí no chat, para a gente ter um momento de debate, de diálogo aqui após a apresentação do professor. Também aviso que vamos divulgar o link do formulário de frequência, uma ata, né, para vocês registrarem a participação e a gente poder fazer o certificado e enviar depois para o e-mail de vocês. Então, gente, atenção, escrevam o e-mail direitinho, o nome, tudo direitinho, para a gente não ter nenhum problema. E nas próximas semanas, a gente vai estar enviando para vocês o certificado. Então, esses são os recados iniciais. E eu vou convidar a nossa coordenadora do projeto, a professora doutora Ivanda, para ela dar as suas palavrinhas iniciais aí e chamar o professor. E depois eu vou apresentar formalmente o professor Irã. Boa noite, gente. Que prazer estar aqui hoje, estarmos todos, todas, todes unidos, reunidas, né? Nessa perspectiva de aprendizagens. Eu acho que esse programa de extensão Multilab é um grande momento de trocas, de experiências, de vivências, e é sempre um grande espaço de aprendizagens envolvendo esses 3 projetos que Lívia bem explicou, né? E, sobretudo, é uma ação formativa agora que nós vamos experienciar com a ação formativa do Lab4, esse grande laboratório didático que envolve licenciandos, licenciandas dos cursos aqui da UFRPE, modalidade à distância, alguns estudantes também do presencial, sobretudo nas áreas de linguagem e educação, no campo das licenciaturas em Letras e Pedagogia e outras licenciaturas. Agradecer bastante a participação, temos aqui algumas pessoas que estão sempre participando, muito importante essa participação de vocês. Dizer, assim, que no nosso relatório parcial já passamos de 1.000 participantes no programa Multilab, muitas trocas importantes, e a gente vai estar divulgando em algumas ações de projetos, publicações. Em breve, a gente vai estar lançando aí também uma oportunidade de publicação para vocês, para todos nós, para os professores.
E eu queria agradecer imensamente a participação do professor Irã Mello hoje, professor da licenciatura em Letras, que Lívia vai apresentar, né? Professor Irã é um grande parceiro do LabFor desde a sua primeira edição, já vem participando e acompanhando, né, esse processo. Agradecer a participação também da professora Ednara Calado, que também é uma grande parceira do LabFor, atuou na primeira versão, está agora conosco também na segunda versão. Temos aqui estudantes do Progel, do PPGT, estudantes aqui do PIBIC, estou vendo algumas pessoas, então, desejar a todos, todas, todes, uma boa noite, um grande momento de aprendizagem para todos nós, né? Essa temática tão importante para esse processo formativo nosso, inicial, a formação inicial e a formação continuada, eu acho, e vários estudantes aqui que estão no estágio, muito importante a gente ter esse momento hoje com o professor Irã, que vai aqui abrilhantar a noite de hoje. Lívia, querida, fique à vontade para você fazer essa apresentação do professor Irã. Lívia é a monitora do projeto, já está na ação formativa dela, desde o início do projeto, vem se apropriando em termos das tecnologias digitais e também no processo das mediações, né? Lívia, fique à vontade para você fazer a apresentação do professor Irã e boa noite, gente. Obrigada, professora. Então, agora oficializando, agradecendo também ao professor Irã pela sua disponibilidade e participação. E para vocês conhecerem um pouquinho, né, academicamente, o professor Irã. O professor Irã é doutor em Linguística pela USP, é professor de Linguística QIR e Análise Crítica do Discurso pela UFRPE e UFPE, é coordenador do Núcleo de Estudos Queer e Decoloniais, o NUQueer, diretor do Centro Latino-Americano de Estudos em Linguagem e Dissidência de Gênero e do Observatório Brasileiro de Linguagem Inclusiva de Gênero. Então, professor Irã, seja bem-vindo ao Projeto LabFor. Muito obrigado pela sua presença e agora a palavra é sua. Obrigado, Lívia. Obrigado, Ivanda, a todo mundo que está aqui. Gente, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Me digam depois se tiver algum problema de visualidade, algum problema de som também, né? Se tiver algum ruído, vão me falando. Eu estou muito feliz de estar aqui no LabFor, que é um projeto que eu admiro muito, né? E a professora Ivanda, que também é uma profissional que me inspira bastante, a toda a equipe, na verdade, que acompanha a Ivanda me inspira muito, né? São pessoas muito, são profissionais da área que tem um perfil, né, no engajamento para uma educação linguística, para uma educação e para uma sociedade diferente, e são pessoas assim que a gente precisa bastante na universidade. Toda a equipe, não só Lívia, mas eu estendo aqui a toda a equipe que organiza esse evento, que organiza as palestras e todas as atividades do LabFor, eu estendo o meu muito obrigado por vocês me convidarem e por eu estar aqui com vocês. E também gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui ouvindo, participando. Fique muito à vontade para vocês perguntarem, comentarem, usarem o microfone em algum momento, usarem também o chat aqui, o bate-papo para a gente falando. Queria agradecer a participação da professora Dinara também, que, embora eu ainda conheça muito pouco, a gente estava falando agora há pouco sobre isso, mas que eu admiro muito, também uma outra profissional que nos inspira bastante no seu campo de atuação, nas pedagogias, na educação, e que tem uma interface profunda com os nossos projetos no curso de letras. Então, eu fico muito feliz em estar aqui na presença de todo mundo. Para mim, esse tema que eu selecionei para falar com vocês me toca profundamente, e depois vocês vão perceber isso, não só porque é tema da pesquisa que eu desenvolvo atualmente. Atualmente eu trabalho com uma pesquisa nesse grupo de pesquisa que Lívia mencionou, no Queer, mas é porque se trata de uma discussão que, na minha vida pessoal, na vida das pessoas com quem eu convivo, é uma discussão muito cara, né? Inclusão de gênero, né? Uma linguagem inclusiva de gênero, por gênero, para o gênero das pessoas. A gente vai ter oportunidade de falar melhor mais para frente, mas eu queria dizer isso, que essa fala, ela não vai ser só uma fala profissional, acadêmica, mas também uma fala que diz respeito às nossas vidas, e de alguma maneira diz respeito à vida de muitas pessoas que estão aqui, e talvez diga respeito à vida de todas as pessoas, porque a gente está falando sobre uma temática estrutural, a nossa cultura, que é a maneira como a gente
classifica as pessoas. O gênero é a primeira classificação de mundo que a gente dá a alguém. Quando uma criança nasce, quando a gente conhece uma pessoa imediatamente, como agora aqui que eu estou conhecendo vocês, olhando para a imagem de algumas pessoas aqui, a gente faz essa classificação, a gente diz, por nossa hipótese, que é um homem, uma mulher, um garoto, uma garota. Quando a criança nasce, a gente imediatamente, ou até antes, né, quando ela é planejada, ou quando ela é vista um pouquinho por meio dos exames de imagem, a gente diz se é um menino, uma menina. Então, como o gênero é um elemento estrutural à vida social, eu diria que mais do que importar algumas pessoas, a inclusão por gênero, a inclusão de todas as formas de vivenciar gênero, importa a todas as pessoas, não só a algumas, mas a todas as pessoas. E aí, desde já, eu queria dizer que vocês podem ligar a câmera. Eu vou abrir alguns slides daqui a pouco, e aí no momento dos slides, se vocês quiserem, vocês podem desligar, porque aí eu não vou conseguir ver exatamente vocês, mas quando vocês puderem para falar, podem ligar a câmera e podem usar o microfone como eu tinha mencionado. O que talvez a gente possa fazer para que eu conheça um pouquinho mais vocês também, já que vocês me conhecem um pouquinho agora, depois dessa apresentação, como no momento a gente tem 19 pessoas aqui, pelo menos 19 janelinhas, né? A de Lívia está duplicada, tem a Ivanda, tem a minha, então tem mais outras janelinhas aqui. Talvez seja bacana que vocês coloquem um pouquinho no chat aqui, de onde vocês são, qual curso, de que universidade, se são da nossa universidade, Universidade Federal Rural de Pernambuco, qual o interesse de vocês pelo tema, se vocês pesquisam esse tema, se tem curiosidade. Então, eu ficaria muito feliz se vocês pudessem estar aqui conosco também, digitando, falando um pouquinho, né? A Ivana está dizendo que Suzana também está aqui presente. Suzana, muito obrigado por sua vinda, por estar aqui conosco. E aí, pessoal, o que é que eu pretendo fazer? Depois que vocês forem colocando, eu vou dar uma olhadinha para conhecer um pouco melhor vocês. Fiquem à vontade também, se não quiserem pôr, não é obrigatório, só para eu ter uma ideia de quem vocês são, para poder até dirigir um pouco o meu discurso. Porque eu imagino que boa parte de vocês aqui, né, tem interesse pelo tema, porque talvez estudem, né, talvez sejam ou estudantes, ou pesquisadoras, pesquisadores no assunto, né, de gênero, a discussão de interface entre gênero e linguagem, mas talvez tenham pessoas de outros cursos, e aí a minha fala vai ficar um pouco modalizada para vocês. Vai ser importante isso. Bom, então vamos lá. Estou vendo que o pessoal já está escrevendo alguma coisa. Se possível, vão escrevendo, que daqui a pouco eu dou uma lida, né? Primeira coisa que eu acho que a gente precisa considerar é quando a gente pensa em gênero e em linguagem, é um primado que eu acho que faz parte de talvez todas as falas que por aqui já passaram pelo Lab4. Que quando a gente vai tratar aqui de língua, de linguagem, a gente vai estar pensando na linguagem como uma prática humana que é constitutiva do ser humano, né? A gente não vai pensar aqui na linguagem, isso é muito importante, sobretudo para as pessoas que não estudam língua, para as pessoas que não estudam linguagem, a gente não vai estar pensando na linguagem de maneira geral, nas línguas, e na língua portuguesa, porque eu vou mencionar daqui a pouco aqui que a gente vai tratar da aula de língua portuguesa como uma ferramenta que a gente usa, como algo que a gente produz na mente, meramente, mas como uma ação no mundo, né? A linguagem é uma ação no mundo, que, diga-se de passagem, é uma ação que constitui o mundo. Todas as vezes que a gente quer conhecer alguma coisa, a gente nomeia essa coisa, né? Quando algo aparece para a gente imediatamente, a gente nomeia essa coisa. Imagine vocês que uma pessoa, né, um cientista ou uma cientista, quando descobre, né, um corpo celeste, vamos supor, né, uma pessoa da área da astronomia, digamos, que descobre um corpo celeste diferente, né, um astro diferente, que talvez possa vir a ser um planeta ou coisa parecida, automaticamente, mesmo que não batize com um nome particular ali, um nome próprio para aquele astro, aquele corpo celeste, vai chamá-lo de astro, corpo celeste ou coisa parecida. Então, nomear, né, é fundamental para algo existir. Da mesma maneira que nós, ao nos nomearmos e ao pensarmos sobre nós, só existimos porque produzimos linguagem. A linguagem, então, é uma ação fundamental à vida das pessoas. Não há vida humana destituída de linguagem, porque a própria vida humana é feita por linguagem. Não seria muito estranho se eu dissesse que a linguagem se confunde com ser. Ser alguém no mundo, ou existir alguma coisa no mundo,
é, ao mesmo tempo, uma prática de linguagem, né? Então, a linguagem é construtiva de tudo, né? Desse modo, a gente pode já começar pensando, se gênero é uma classificação também fundamental às pessoas, né, como eu falei agora há pouco, todas as vezes que a gente vem ao mundo, né, uma criança vem ao mundo, ou a gente conhece alguém, imediatamente a gente faz essa primeira categorização, essa primeira classificação, né? Tem uma autora feminista de que eu gosto muito, eu vou colocar o nomezinho dela aqui, chamada Joan Scott. Ela não é dos estudos linguísticos, ela é uma historiadora. Ela diz isso num livro dela muito conhecido, um clássico que ela escreveu e que há alguns anos foi traduzido aqui no Brasil, né? Gênero, o título é mais ou menos esse numa tradução, né? Gênero, uma lição histórica, em que ela vai falar sobre exatamente isso, o gênero como uma classificação fundamental, né? Há uma primeva classificação. Então, se o gênero é essa classificação, né, e é essa coisa que a gente faz para nomear as pessoas fundamentalmente, e a linguagem ela está presente em todas as classificações humanas, gênero é um exercício de linguagem, né? E não só da primeira vez que a gente nomeia alguém, ou da primeira vez que a gente reconhece alguém, o tempo todo. Porque imaginem vocês, quando uma criança nasce e ela é identificada como menino ou menina, há uma série de expectativas para que ela continue sendo identificada como menino ou menina. E ela vai fazer um monte de movimentos com o corpo, né, a partir do momento em que ela ou alguém por ela vai colocar uma roupinha nela, vai escolher uma cor para ela, vai dar um nome, né, vai chamá-la de Lívia, Ivanda, Dinara, Irã, vai dar um nome para ela vai assumir esse nome, vai dar um hipocorístico, um apelido carinhoso, né, aquele que a gente diz assim, então, por exemplo, Livinha, né, ou, por exemplo, Ivandinha, ou algo parecido. Esses nomes, essas formas das pessoas se vestirem, da maneira como as formas como as pessoas vão usarem o corpo para expressarem uma série de expectativas sobre o gênero que deram a ela, né, que atribuíram a ela, nada mais é do que um ritual constante que a gente faz, né? Ao cortar o cabelo, deixar a barba, usar maquiagem, escolher um modelo de lente de armação para os óculos, usar ou não determinado recurso no corpo, fazer algumas tecnologizações no corpo do ponto de vista estético para se tornar mais feminino, menos feminina, etc., mais masculino ou menos masculina, tudo isso ao longo da vida que vai sedimentando práticas de gênero, seja para reforçar aquela primeira categorização que deram para a gente quando a gente nasce, né, ao nos dizer menino ou menina, seja para subverter essa categorização. Então, gênero é um exercício de linguagem, é uma performance, como a gente gosta de dizer muitas vezes, de linguagem. A gente está o tempo inteiro performando o gênero, aqui e agora, consciente ou inconscientemente. Tomando esse princípio, esses princípios, na verdade, que a linguagem é uma ação humana e que gênero é uma dessas ações, né? Que gênero, a gente pode até falar aqui de gênero em várias perspectivas, mas que gênero é uma dessas ações, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como é que a gente usa a linguagem para tornar o gênero algo que não seja uma mordaça ou uma norma punitiva para as pessoas, e sim que seja uma prática constantemente de inclusão de todas as formas de ser, né? E o quanto isso tem a ver com as nossas práticas docentes, nas nossas práticas pedagógicas, e no caso de futuras e futuros aqui, profissionais de educação, né, professoras e professores, o quanto isso tem a ver com o nosso compromisso ético com a vida das pessoas, né, a escolarização das pessoas, quanto isso tem a ver com o currículo de língua e o currículo de língua portuguesa. Então, eu queria começar já com esse monte de coisas que eu falei aqui, porque eu acho que a gente tem muito para conversar. Mas antes de apresentar os meus slides, eu queria falar um pouquinho sobre quem vocês são. Vocês já estão aqui se apresentando no chat. Então, estou vendo que tem pessoas do curso de letras aqui, da nossa universidade, né, do Polo de Afrânio, no curso de letras de educação à distância, LN, a Lívia também se apresentou, né, dizendo a idade dela, que é do curso de letras do 6º período, né, e que mora em Recife, do Polo de Jaboatão, a Jéssica, que é estudante do curso de letras também da nossa unidade, EAD, que está trabalhando na rede estadual, né, no núcleo de cultura de paz, e o tema de inclusão de gênero é um tema importante, né, para esse núcleo, e bem pontual dentro das escolas
segundo Jéssica, né? Ana Elizabeth, que entrou agora há pouco, Edivânia também se apresentou, dizendo que mora no interior, na cidade de Dormentes, né? Aqui de Pernambuco, e é também estudante do Polo Diafrânio, que me parece. Rita de Cássia, né, que também se apresentou aqui, que tem formação em Direito e está fazendo mestrado em Saúde Pública na Fiocruz, né? Ou seja, veja, já tem um outro público aqui, não só estudantes. A Rita não é estudante de letras, é estudante do mestrado em saúde pública. Seja bem-vinda, Rita. Muriel, que a gente já conhece, eu até eu saudei aqui no comecinho, que é estudante do nosso curso também, e que está fazendo iniciação científica sobre o fenômeno dos booktubers e aprendizagem baseada em projetos. Massa, Muriel, seja bem-vindo. Jaqueline Torres, né, que é licencianda em letras, também da nossa unidade, né, e que está no projeto Multilab. É poetisa, escritora, militante política e ativista do movimento feminista. Seja bem-vinda, Jaqueline. Marli também é do curso de letras, agora eu acho que também do curso de letras de educação à distância, é do Polo Diafrânio, né? E que disse que a temática chamou a atenção com as palavras linguagem inclusiva gênero na aula de português. Ela veio para tentar entender um pouquinho disso. A Tauan, que eu tinha aqui agora há pouco cumprimentado, né, é professor de língua portuguesa do Instituto Federal da Bahia. Seja bem-vindo novamente a Tauan do campus Barreiras. A Tauan já conheço de vista um pouco das redes. E Conceição Rodrigues, que se apresentou agora há pouco, que é discente do Progel. O Progel é o nosso programa de pós-graduação vinculado ao nosso curso de letras aqui na Unidade de Educação à Distância e Tecnologia, que é o programa de pós-graduação em programa de pós-graduação em estudos da linguagem, estudos interdisciplinares da linguagem. Também tem Conceição Rodrigues, que é discente, aliás, minto, a Conceição Maria, né, que é discente também da licenciatura de letras aqui no nosso curso. Pessoal, sejam bem-vindos, né? E eu já estou usando aqui esse sejam bem-vindos de uma forma que pode parecer estranho, né? Ivanda já até usou esse modelo, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar porque é uma maneira que as pessoas têm usado para incluir as várias possibilidades de gênero. Eu não sei o gênero de vocês não disseram se vocês se identificam como homens, mulheres, pessoas não binárias. Eu estou supondo pelos nomes de vocês, supondo um pouquinho também pelas fotos que vocês colocaram aqui. Vejam, tudo isso é linguagem. Vocês deram nomes, então eu tenho Edivânia, Eliene, né, Jéssica. Vocês têm fotos aqui lindas aqui que eu estou vendo, com os rostinhos de vocês, mas eu não sei o gênero de vocês. Isso são indícios de linguagem que vocês estão tomando. Com base nesses indícios, eu imagino o gênero e vou seguir. Mas se tiver alguém que não se identifica com o gênero que eu mencionar na hora que vocês fizerem perguntas ou fizerem algumas intervenções, me perdoe, e aí vocês podem dizer o pronome de vocês. Em geral, quando a gente tem alguma dúvida, a gente pergunta atualmente qual o pronome da pessoa. Então, por exemplo, se eu não souber o pronome de Atauã, eu pergunto, até porque Atauã tem um nome diferente, né? Talvez seja um nome indígena, não sei. Então, se eu não souber o gênero de Atauã, e de repente, pela foto, pela maneira como Atauã se vestir, eu não identificar, eu posso perguntar Atauã, indígena, né? Como ele está falando. Qual é o seu gênero ou qual é o seu pronome, né? Essa forma de qual é o seu pronome é uma intervenção que tem inspiração na língua inglesa, né? Uma espécie de anglicismo que a gente usa e que nos Estados Unidos, principalmente, já usavam. Então, com alguns grupos ativistas de gênero no Brasil, a gente passou a usar. As pessoas geralmente respondem o pronome pessoal ali da terceira pessoa, ele, ela, né? E também pode até dizer ele, ela, dele, dela, né? Como se diz geralmente na língua inglesa. Bom, é isso. Vamos começar então. Eu preparei um material aqui e vou colocar para a gente ir conversando. Deixa eu abrir a tela. Se de repente não tiver aparecendo para vocês, se de repente não tiver visualidade do slide, por favor me avisem, o pessoal Lívia que faça alguma intervenção, e aí eu vou mostrando. No momento aqui eu perdi a visualidade e vocês não estão conseguindo ver, mas estou com o slide aberto já aqui. Tá ok, professor. Tá a gente perfeito. consegue ver, viu? Pronto, perfeito. Gente, olha só que interessante. Aqui, nesse slide, eu faço uma breve apresentação, né? Eu tenho o meu nome e indico um pouco de quem eu estou representando, o grupo de pesquisas, universidade. Eu coloquei a Universidade Federal aqui porque eu também dou aula num programa de pós-graduação em letras lá da Universidade Federal, mas o Progel, a Unidade de Educação à Distância, né? Enfim,
um pouco da minha apresentação e o título dessa fala, que é a linguagem inclusiva de gênero na aula de português, mas eu queria começar, né, a topicalização dos slides dizendo assim para vocês. É tão interessante porque há poucos dias eu estava olhando o resultado do IDEB aqui em Pernambuco e vi o quão exitoso ficou o nosso estado. Eu sei que nem todo mundo aqui de Pernambuco, mas vocês devem talvez tenham acompanhado, né, o resultado que saiu agora há pouco, dos índices de aprendizagem na educação básica, e o quão exitoso é o nosso estado aqui em relação à aprendizagem, com avaliação bem positiva, com números interessantes em relação à aprendizagem no campo da língua, né, da língua portuguesa, no campo do aprendizado em relação ao letramento escolar, ao letramento social, né, cumprindo alguns requisitos que uma avaliação em alta escala pede, né? Se eu de repente estiver falando alguma coisa aqui que vocês não entendam ou mencionando algo que não seja do escopo de vocês, me avisem, pessoal. E aí, pensando nisso, eu fiquei me questionando. Então é interessante porque Pernambuco aparece com tanto destaque, ou seja, em outras palavras, nós somos um estado com uma boa avaliação, um bom desempenho no ensino-aprendizagem de práticas de usos da língua, mas, por outro lado, que pode parecer que não tenha muita relação, mas daqui a pouco a gente vai ver que tem total relação, é um dos estados que, na lista do mapa de violência contra a mulher, né, é considerado um dos mais feminicidas, né? Dentre os estados com um maior número catalogado de violência contra a mulher, Pernambuco está entre os 10. Né? E dentre os estados mais transfóbicos do Brasil, né, o Brasil é um país considerado muito transfóbico, o mais transfóbico do mundo, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, e também segundo o Instituto Trans Respect versus Transfobia, que é uma entidade internacional que avalia também a transfobia, né, sobretudo transfobia letal no mundo inteiro. O Brasil é o país mais transfóbico, mesmo não sendo um país que tem uma lei especificamente contra a transgeneridade, é o país mais transfóbico no mundo, e Pernambuco está, segundo o dossiê da ANTRA, que é essa associação nacional que eu mencionei, entre os 5 estados mais transfóbicos do Brasil. Né? E aí eu fiquei pensando, né? Pernambuco tem um destaque muito grande em relação ao aprendizado de vários componentes curriculares, sobretudo de língua portuguesa. Né? Por outro lado, é um dos estados mais violentos em relação a grupos minorizados de gênero, as mulheres, as pessoas trans. Né? Esses são os grupos minorizados de gênero, de maneira geral, e a gente não precisa nem fazer pesquisa para saber disso, basta viver numa cultura como a nossa. Né? E eu fiquei me questionando, né, o que é que tem feito a escola, né, ou as aulas de língua no tocante à minha área de conhecimento, né, no tocante à área de conhecimento da maior parte da gente aqui, para refletir sobre, por exemplo, no seu exercício, né, de pedagógico, na prática docente, na construção do material didático, na reflexão sobre a língua de maneira geral, né, o que a gente tem feito para pensar usos da nossa própria língua no combate à desigualdade de gênero e na afirmação a diversas possibilidades de viver gênero, tornando, né, o nosso país um lugar mais sensível às pessoas e à diferença humana. Parece haver um descompasso. Se a escola é um espaço de grande fertilidade para a liberdade, o respeito, o aprendizado sobre a diferença, né? Esse aprendizado de língua, talvez muito curricular, voltado à compreensão do que seriam os melhores usos do português, se nós pensarmos especificamente na língua portuguesa, não tem dialogado diretamente com esses números que a gente tem recebido nos últimos anos sobre os agravantes violências em relação às mulheres e às pessoas trans. Né? E eu queria fazer um elo sobre isso, voltando ao comecinho do que a gente estava mencionando agora há pouco, né? Antes de eu falar de quem vocês são e de vocês se apresentarem. Né? Que não há uma relação distante, uma relação dissociada entre a nossa língua, a maneira como a gente
manifesta os sistemas de linguagem que nós temos à disposição, né, dentre eles a língua, e a forma como nós construímos sentidos sobre os corpos, sobre a diferença humana. Essas coisas estão completamente associadas. Se nós temos uma cultura marcadamente feminicida, transfóbica, racista, agora para tentar entrar também em outros campos, capacitista, né? Isso diz respeito à maneira como a gente vai usar a nossa língua e as diversas linguagens que a gente tem acesso, porque são elas que constituem as práticas de violência, né? Então, cabe a gente pensar, né, o que é que a gente está fazendo para fortalecer essa violência, né, e como a gente deve combater no contexto de uma reflexão sobre aquilo que é o principal ingrediente de ação do mundo, que é a linguagem. Se a linguagem é a forma como a gente constitui a realidade e cria sentido no mundo, né, é por meio dela que nós violentamos, discriminamos, alijamos as pessoas ou libertamos, possibilitamos respeito, incluímos as pessoas também, né? Queria começar por aí e dizer que essa reflexão que eu faço, ela não é por acaso. Ela tem uma base cultural inscrita por várias pessoas, sobretudo mulheres, e sobretudo mulheres feministas, né? Algumas pessoas, inclusive, aqui no grupo, são vinculadas e se apresentam como feministas, inclusive uma pessoa disse participo de um grupo feminista, né? Mulheres feministas que, ao longo da história, principalmente no último quartel dos anos 20, começaram a pesquisar um pouco sobre gênero, né? E mostraram para a gente que há uma base cultural de inteligibilidade, e essa palavra é uma palavra bem típica do campo dos estudos de gênero, né? Uma base cultural de inteligibilidade ou de associação de gênero a outros fatores da vida humana, que está calcando a nossa maneira de pensar o que é gênero. E tudo aquilo que foge dessa base ou dessa matriz, que é histórica, secular e foi muito fomentada ao longo da Idade Moderna na expansão marítima, né, produzida por grupos do norte global, né, tudo aquilo que se afugenta dessa matriz ou dessa base vai ser considerado algo perigoso e algo que não se deve ter razão, valia, respeito, né? Eu estou falando de tudo aquilo que não são corpos de bem, corpos sagrados e corpos normais. A matriz cultural de inteligibilidade, que eu vou mostrar um pouco agora para vocês, que está na base do pensamento de uma série de teorias e de reflexões, tanto ativistas quanto científicas e filosóficas, de pessoas como Judith Butler, uma referência para muitas pessoas no estudo de gênero, Angela Davis, uma grandíssima referência para várias pessoas nos estudos de gênero, no feminismo e no feminismo antirracista. Bell Hooks, também, que é uma referência imensa para nós da educação e também para as abordagens feministas antirracistas e tantas outras pessoas. Essa série de mulheres, de várias outras pessoas que vieram, inclusive pessoas trans, né, como J. Mombassa, aqui no Brasil, a Paul Preciado, que é uma referência internacional e que influencia muito a gente, tem pensado nessa matriz cultural que está na base da nossa vida e que se torna, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, uma norma para a gente seguir, né? Uma matriz de associação de gênero. O que é isso? Eu vou mostrar lá aqui e vocês vão identificar rapidamente. Não preciso de nenhuma teoria para vocês saberem do que eu estou falando, né? Olha só, eu vou esquematizar um pouquinho para vocês entenderem. Todas as pessoas numa sociedade ocidentalizada, urbana, capitalista, ou seja, caracterizada muito como a nossa. Eu sei que as pessoas aqui na sala são de diferentes idades, mas, de maneira geral, vocês vivem muito nessa sociedade, nessa cultura que eu estou mencionando, né? Talvez poucas pessoas não vivam, talvez vivam mais no campo, no universo rural, mas, mesmo assim, mesmo no universo rural, talvez estejam encharcadas das ideologias desse tipo de sociedade. Então, eu diria que o nosso grupo aqui como um todo é caracterizado como um grupo dessa sociedade marcada por uma cultura que tem a matriz cultural como base, né? Nessa sociedade ocidentalista, volto a dizer, urbana, capitalista, etc.,
nós tomamos os corpos humanos como divididos entre corpos de sexos biológicos distintos e dicotômicos. Ou as pessoas são lidas como sendo do sexo masculino, todas aquelas que são caracterizadas como as formadas pela arquitetura cromossômica XY, cuja genética vai construir a fisiologia, né, e montar, né, uma conjunção de aparelhos reprodutores e de genitália, ou seja, com um corpo demarcado a partir do sistema próstata, pênis, testículo, ou são corpos lidos, ou devem ser lidos, como sendo do sexo feminino, ou seja, constituído pelo cromossoma XX, em que a formação genética vai dar uma outra fisiologia, e uma fisiologia que vai gerar o corpo marcado pelo sistema útero-ovário-vagina. Esses são os corpos lidos ao longo, sobretudo, do século XVIII e do século XIX. Né? O século XIX vai ser fundante para isso, que é um período em que a medicina e também, sobretudo, a psiquiatria na medicina, a biomedicina e a medicina psiquiátrica vão demarcar esses corpos como sendo os corpos do bem, sagrados e normais. É certo que nós temos também outros discursos, como o Estado, os discursos das religiões dominantes, que vão delinear esses corpos como sendo os corpos favoráveis e tidos como normais. Né? E, obviamente, a gente sabe que a ciência, o Estado e as religiões dominantes não estão também, não são campos completamente desarticulados, que eles vão dialogando e basta a gente estudar um pouco de história para compreender isso. Quer dizer, essas duas possibilidades de sexo biológico de corpo são as únicas, segundo essa matriz de inteligibilidade, que vão ser associadas, e não estão aqui com essas coresinhas por acaso, né, azul e rosa, né, já vista a gente também ter essas cores como simbologias de gêneros específicos, esses corpos vão ser associados imediatamente a gêneros, ou seja, a categorizações desses corpos como pessoas, como sujeitos, a partir da compreensão do que é gênero masculino e gênero feminino, respectivamente para o sexo masculino e para o sexo feminino. Né? Pensando numa composição do que seria o homem cisgênero ou da mulher cisgênera. Para quem não conhece essa palavrinha, né, essa palavra ela é cunhada, ela é construída sobretudo no contexto dos ativismos feministas, dos ativismos de gênero, dos ativismos LGBTQIA+, também, e principalmente os ativismos trans, né, para designar aqueles corpos que nascem com essa construção biológica e são imediatamente taxados como, no primeiro caso, da primeira linha, corpo do menino, e no segundo caso, o corpo da menina. Né? Uma vez que esses corpos, eles assumem, né, essas pessoas assumem essa designação com certas variações, esses corpos eles são lidos como cisgênero. Esse prefixozinho aí antes da palavra gênero, né, homem cisgênero, mulher cisgênera ou cisgênero também, cis, significa estar ao lado de, alinhado a, né, ser pertinente a. Né? Então, é um sufixo que relaciona esse corpo à norma que é dado, que é implementada, que é dirigida a ele. Né? O que acontece é que nem sempre os corpos nascem com essa conjuntura e nem sempre as pessoas que nascem com essas conjunturas se identificam dentro dessa ordem da cisgeneridade. Né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Além dessa relação de linearidade entre foi do sexo masculino, é do gênero masculino, foi do sexo feminino, é do gênero feminino, né? E isso a gente chama de cisnormatividade, né, que é uma norma dessas culturas que eu mencionei, porque vale a pena a gente dizer que em culturas mais orientais, em culturas mais ancestralizadas, em algumas culturas indígenas, nós não temos esses marcos de gênero e de corporeidade. Os marcos são outros. Né? Então, bom, a cisnormatividade funciona em culturas como a nossa, que eu estou mencionando. Além dessa primeira associação, imediatamente o que se imagina nessa matriz é que as pessoas que ocupam esses corpos, elas vão se relacionar afetivo, sexualmente, eroticamente, entre si, como no jogo de opostos. Inclusive por causa do discurso forte natalista de que, para a perpetuação da espécie, elas precisam se relacionar afetivo, eroticamente, sexualmente. Então, foi homem porque é desse corpo do cromossomo XY,
é entendido como um sujeito heterossexual cuja sexualidade está voltada para o considerado corpo oposto, é geralmente assim que se diz, quando na verdade não é uma oposição, também depois a gente vai mencionar isso, né? Seu corpo oposto, que é o corpo da mulher. Então, ele é heterossexual, cisgênero, voltado ao desejo erótico para a mulher e vice-versa, a mulher em relação a ele, portanto, são heterossexuais, né? O que classifica uma ideia de heterossexualidade compulsória dentro dessa matriz? Esse termo heterossexualidade compulsória, também daqui a pouco ele vai mencionar, ele é muito rico porque é um conjunto de imagens, um conjunto de modelos mentais que nós temos, apropriados nessa matriz, para a gente entender que todas as pessoas nascem naturalmente heterossexuais. Se elas tornam outras coisas, isso é uma desvirtude, é um desvio da vida delas. Mas elas são, in natura, heterossexuais. Essa composição aqui, ela é totalmente naturalizada, quanto, na verdade, ela é totalmente histórica, né? E eu estou trazendo essa base aqui para mostrar que tudo isso tem a ver com a língua, porque, inclusive, os nomes que a gente está dando aqui são nomes produzidos dentro de um sistema de linguagem. Observem isso. Para finalizar, então, essa matriz, a gente tem o último eixo, que é um eixo do papel sexual atrelado a essa orientação. Uma vez sendo na primeira linha, sexo masculino, gênero, homem ou rapaz, menino, gênero masculino, heterossexual, o seu papel sexual em relação ao outro com quem vai se relacionar precisa ser de atividade sexual. O sexo feminino, do gênero feminino ou a mulher, e sendo heterossexual, de passividade sexual. Muito numa relação hierárquica, diversas vezes, entre dominação e submissão. Eu não estou falando nada muito diferente do que vocês conhecem, do que a gente vive na nossa cultura, do que a gente vive na nossa família, em casa, e do que muitas vezes a escola nos ensina, né? Bom, tudo isso daqui é parte do que é chamado matriz cultural de inteligibilidade, né? Esse último eixo, inclusive, a gente também usando o prefixo cis, a gente chama de cissexualidade, né? Há uma série de pessoas que não são heterossexuais. Há uma série de pessoas que, mesmo nas relações heterossexuais, não são cissexuais, porque não se relacionam por meio dessa fixidez de papéis sexuais. Enfim, essa matriz é uma idealização, mas é uma aposta política. Porque uma vez que a gente idealiza a sociedade assim, a gente alija, como eu disse antes, qualquer pessoa que escape dessa base da matriz. E esse alijamento é muito perigoso, porque ele vai estar presente numa série de discursos que vão ou ocultar a presença dessas pessoas ou vão violentar a presença dessas pessoas, né? E aí um discurso e uma linguagem inclusiva vai fazer o contrário, vai tentar mostrar que elas também existem e que essa matriz é uma matriz que pode caber para algumas pessoas, mas, diga-se de passagem, cabe para muito poucas pessoas. Eu vou tentar trazer um exemplo que talvez diga respeito a vocês aqui, porque você pode dizer, eu não me enquadro fora dessa matriz, eu sou super essa matriz, minha família também é super essa matriz, tal. Mas eu vou trazer um exemplo bem interessante que talvez diga respeito a muitas pessoas, e eu gosto de trazer esse exemplo porque eu acho que ele aproxima vocês da matriz, né? Vocês não precisam ser totalmente dissidentes de gênero e sexualidade aqui na matriz para poder romper com elas, né? Pensem numa mulher que precisa assumir o cargo de liderança nessa sociedade masculinista e patriarcal. Muitas vezes ela vai tomar os signos do masculino para poder se incluir nos grupos masculinistas. E, portanto, ela vai se vestir de uma maneira mais masculina, ela vai falar com um tom que, às vezes, é considerado mais masculino. Ela vai começar a ter recursos de linguagem que são lidos na nossa cultura como mais masculinos para poder se defender até de algumas violências e algumas práticas de exclusão, né? Essas mulheres, portanto, não só nesses contextos mais de liderança, né, ou contextos de grupos assim, mas mulheres que são assim, mulheres cisgêneras, mulheres heterossexuais, mulheres que talvez ocupem papel de passividade sexual completa nas suas práticas sociais. Quando elas são assim, elas já rompem em alguma medida essa matriz, porque elas já ocupam um lugar que não é esperado para elas. É, digamos, aquela que não foi a bela e recatada do lar. Essa que não é a bela recatada do lar, né? E você sabe do que eu estou falando, né? Ela vai romper, ela vai fissurar com a matriz. Isso eu estou trazendo um exemplo que não é nem exemplo de transgeneridade, não é nem um exemplo de não binariedade, é um outro lugar, né? Bom, o que acontece com essa distinção toda, né?
essa distinção e essa ideia de que um corpo é oposto ao outro, que todo mundo precisa, mesmo que alguém seja bissexual, gay, né, ou trans, né, precisa estar sempre numa relação de oposição com outro corpo, é o que a gente chama de heteronormatividade. Então, por exemplo, como um homem gay, eu não posso, de hipótese nenhuma, marcar a feminilidade, porque eu sou homem. Caso eu marque a feminilidade, eu estou me aproximando de uma mulher e é como se eu quisesse ser mulher. Sendo uma pessoa trans, digamos que eu fosse um homem trans, eu precisaria ser um homem transbinário, eu precisaria marcar todas as minhas tecnologias de gênero no corpo, performance de gênero, como sendo de um homem considerado muito masculinizado. Caso contrário, as pessoas não iriam entender o pleito da minha transgeneridade, a reivindicação de ser um corpo transgênero, né? A heteronormatividade é tudo aquilo que vai o tempo inteiro mostrar que existem jogos opostos e que esses jogos estão o tempo todo construindo esse ideal de matriz cultural, de inteligibilidade de gênero, porque faz o gênero ser associado a esses elementos de uma maneira linear. Queria trazer um dado que é interessante. Não sei se vocês conhecem as pessoas, ou se alguém daqui do grupo é uma pessoa intersexo ou intersexual. São aquelas pessoas cuja formação cromossômica não é XY nem XX, é XXY, ou XYY, ou outras possibilidades. Essas pessoas existem, elas não são poucas, elas existem aos montes, mas elas se silenciam ou são silenciadas, porque esses corpos não podem aparecer. O que acontece com esses corpos é que eles não são marcados por essa designação biológica de sistema próstata, pênis, testículo ou útero, ovário e vagina. São corpos híbridos, aparelhos reprodutores genitais ambivalentes, né? E, portanto, são corpos lidos como não válidos. Automaticamente, quando crianças intersexuais nascem, às vezes os médicos, imediatamente, e aí eu estou usando o masculino aqui genérico, né, um médico mesmo, porque muitas vezes é o próprio homem, né, um médico e a medicina, imediatamente procuram fazer num bebê uma cirurgia que eles chamam de reparadora, que é uma cirurgia para que esses corpos sejam alinhados com a matriz. E, portanto, mexer naquilo que é inadequado, segundo eles, para aquele corpo. Hoje já existe uma série de grupos ativistas, de coletivos de pessoas intersexuais que dizem não, nós podemos viver, desde que não seja disfuncional ou cause algum problema de saúde, nós podemos viver nos nossos corpos que não são marcados pela binariedade da genitália e da fisiologia. Em outras palavras, isso quer dizer que a gente está falando o tempo inteiro de existências fora da matriz que são legítimas, são importantes, existem. E se existem, merecem respeito, sensibilidade e valorização. Deixa eu só finalizar aqui, ou melhor, finalizar não, fechar um pouquinho aqui esses slides, né, para olhar um pouco para vocês, e dizer o seguinte: isso tudo pode não ter correlação nenhuma, a princípio, e não olhar imediatamente introdutório, né, rasteiro, com o que a gente faz na sala de aula ou com as nossas práticas pedagógicas de maneira geral, né, ou sequer com a língua. Mas tem tudo a ver. Nos nossos próprios sistemas linguísticos, as línguas são marcadas por recursos que geram representação aos corpos e, muitíssimas vezes, para se alinhar à matriz, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso agora, sobre como a gente tem marcas na língua portuguesa em particular, vamos deter a ela, e principalmente ao português brasileiro, que vão montar uma ideia de linguagem que é caracterizada pela matriz. Qualquer coisa que fuja disso seria também uma aberração, como é o corpo que também foge da ideia dessa matriz. Percebam, então, que existe uma iconicidade, uma relação de associação, né, entre a experiência de mundo, que é uma experiência dissidente da matriz, ou seja, não alinhada à matriz, e uma existência também de possibilitar uma linguagem que também não seja alinhada à matriz, né? Ou uma existência alinhada, que é uma existência dominante, e uma possibilidade de se alinhar diretamente à matriz, né? Nesse sentido, o que eu vou falar agora para vocês é sobre como a gente pode construir uma linguagem inclusiva que olhe para as possibilidades de vida que se afastam da matriz, né? Deixa eu abrir aqui novamente os slides e me digam se vocês têm perguntas, comentários, vão colocando aqui no chat e vão acompanhando direitinho. Daqui a pouco a gente volta a conversar.
Bom, o que, em geral, pesquisas como a que eu estou desenvolvendo, pensando no sistema de linguagem como um todo, mas, sobretudo, no sistema linguístico da língua, né, em línguas como a nossa, no português, a gente tem chamado de linguagem inclusiva de gênero. Esse nome linguagem é bem amplo, né, mas, em geral, a gente está falando de um conjunto de mecanismos de linguagem que constrói sentidos de gênero além de duas dominações, que são típicas dessa matriz, né? Uma dominação masculinista e uma dominação binária. Primeiro, a matriz é completamente binária, a gente não precisa nem discutir, né? A gente viu que ela é binária, ou seja, existem duas possibilidades só e daquela forma, né? E ela é masculinista porque, eu não falei antes, mas também não é algo que a gente precise teorizar muito, né? Nessa relação binária, há uma relação... Eu até mencionei quando eu falei do papel sexual. Nessa relação binária, há uma relação de hierarquia do eixo masculino sobre o eixo feminino, né? Historicamente, quem manda no mundo constituído como está agora, esse mundo do capital, esse mundo neoliberal, esse mundo marcado pela urbanidade, esse mundo grafocêntrico, esse em que a escrita tem um lugar central, esse mundo hipersemiotizado, né? Quem manda nesse mundo é o homem. Diga-se de passagem, né, intersectando com alguns marcadores outros, né, o homem branco, o homem velho, o homem do norte global, o homem de classe média, né, é esse daí. Né? Então, ser homem ou ser masculinista, né, é um exercício de poder. Né? Não vou me deter muito nisso, mas isso é um traço que, inclusive, é um desencadeamento da matriz. A matriz ela não para ali. Né? A matriz ela vai produzir essas versões de mundo e práticas sociais masculinistas o tempo inteiro. Então, um conjunto de mecanismos de linguagem que constrói sentidos de gênero fora de uma visão binária, como na matriz, e masculinista, que é decorrente da própria matriz, é o que a gente chama de linguagem inclusiva. Isso está presente no corpo, isso está presente na vestimenta, isso está presente nas palavras, tudo aquilo que vai tentar não colocar o masculino como universal e dominante, e não pensar apenas numa visão binária de mundo, do ponto de vista do gênero, é uma linguagem inclusiva de gênero. Então, tome esse nome linguagem inclusiva de gênero, né, essa nomenclatura, como uma nomenclatura ampla, né, como uma nomenclatura guarda-chuva para a gente entender. Tem outras que a gente vai usar também, né, para pensar, né, que são a linguagem altruísta, né, linguagem disruptiva, são alguns sinônimos. Linguagem altruísta, por exemplo, é muito usado na área da educação, direito. Linguagem disruptiva é muito usado nos estudos queer, né, seja um queer como a gente usa comumente, com QUER, seja o queer decolonial, que é já uma abordagem mais ao sul global, né, com CUIR, ou outras possibilidades. Mas linguagem disruptiva também é um codinome, é um sinônimo para a linguagem inclusiva de gênero. Agora, há muitos anos, a linguagem inclusiva de gênero, já em algumas abordagens feministas e por mulheres cis, principalmente por mulheres cis no passado, havia já um mecanismo de propor modos de construir uma linguagem inclusiva pela afirmação do feminino em recursos que eram, como, por exemplo, nomes generalizadores universais masculinistas do masculino gramatical, né, para poder marcar o feminino e, portanto, demonstrar que existe uma presença da mulher e do feminino nos grupos na sociedade. Então, por exemplo, a gente via algo como O/A, né, ou então O, abre parêntese, A, fecha parênteses, no final de palavras que designavam pessoas e que tinham como terminações, né, o O e o A como morfemas designativos de gênero. Né? Então, por exemplo, aluna, né? Aluno/A, né? Ou aluno, abre parênteses, A, fecha parênteses. Esses recursos passaram a ser muito usados desde os anos 80, somente em línguas como a nossa, para demonstrar que são formas de dizer, olha, o masculino genérico, que é uma maneira não marcada, a gente pode entrar depois um pouco nesse detalhe do que é não marcado, uma maneira não marcada convencional, né, como a gente chama nos estudos da linguagem, convencional, não marcada, né, não pode ser apenas semiotizada, formalizada pelo masculino gramatical. Né. Podemos também usar uma maneira convencional, típica, por meio também do feminino gramatical, que é aquela maneira de marcar
né, o feminino ou a mulher. Né? Eram, na verdade, reivindicações de mulheres, né, do movimento feminista, lá para trás, já para mostrar uma espécie de linguagem inclusiva. Isso já existia. Né? E durante um certo tempo isso foi chamado de uma linguagem democrática de gênero, etc. E tal, né? Então a gente pode dizer que, dentro do escopo do que é linguagem inclusiva de gênero, existe uma tentativa de tratar da linguagem inclusiva do ponto de vista binário, mas do ponto de vista binário para mostrar uma linguagem binária que seja uma linguagem marcada para interrogar ou questionar o domínio masculinista, né? E também linguagens que não são binárias, chamadas como linguagem neutra, linguagem não binária, ou para algumas pessoas, neolinguagem, que não vai apenas marcar a binariedade masculino e feminino no campo da palavra, mas também vai procurar recursos que vão representar pessoas que não se enquadram entre as duas possibilidades de gênero masculino e feminino, as pessoas não binárias, né? Ou pessoas, de maneira geral, pessoas que até se enquadram entre os recursos masculino e feminino, né? Mas que são pessoas marcadas por um hibridismo de gênero. Então, por exemplo, um homem feminino, uma mulher masculinizada e outras tantas possibilidades. Na pesquisa que eu tenho desenvolvido, eu estou fazendo uma espécie de cartografia desses recursos. Eu tenho visto muitas possibilidades, formas de linguagem não binária, linguagem neutra. O nome linguagem binária é muito usado por feministas e pessoas em geral, né? O nome linguagem neutra, para falar de uma outra possibilidade, de um outro tipo de linguagem inclusiva, né, tem sido uma forma muito utilizada por ativistas não binários e pessoas em geral. O nome linguagem neutra, a palavra linguagem neutra, tem sido muito usada por ativistas não binários e teorias críticas, porque, como eu e algumas pessoas de teorias críticas, a gente tem preferido linguagem não binária à linguagem neutra, para evitar um pouquinho a palavra neutra, que muitas vezes significa isento, isenta, né? Lida com uma espécie de isenção, e a gente não quer confundir, muitas vezes, as pessoas. Mas, no Brasil, linguagem neutra é a forma mais comum, né? Neolinguagem, por exemplo, é usado geralmente por ativistas de pessoas não binárias, não é uma forma tão comum assim, né? Mas qual a principal diferença entre uma linguagem binária e uma linguagem, vou aqui usar apenas não binária, linguagem não binária, dentro desse guarda-chuva de linguagem inclusiva? Né, que a linguagem binária vai marcar essa binariedade masculino-feminino nas palavras, de maneira geral, para poder mostrar que o homem não é o centro do mundo e que o masculino não é o centro do mundo. E a linguagem não binária vai mostrar que, além do masculino e feminino, existem outras possibilidades de ser. Só que nessa cartografia de uma linguagem inclusiva de gênero, sobretudo de uma linguagem não binária que eu tenho feito no Brasil, eu tenho olhado que muitas pessoas estão usando essa forma que eu mencionei agora há pouco, né, de apresentar, de cumprimentar vocês, todos, né, como uma forma, assim, de marcar um grupo heterogêneo de pessoas cujos gêneros são diversificados, e eu uso essa maneira que é tida já na língua portuguesa como em palavras que não demarcam o gênero masculino e feminino, né? Essa formazinha final e no final, que eu uso numa neologia, numa palavra que a gente cria para dar conta disso, que é o pronome todes, né? E que até então não existia, né? Inspirado em palavras como estudantes, né? Integrantes, etc., para falar de pessoas em geral. Quem faz isso, por exemplo, é a Adriana Calcanhoto. Eu sempre menciono esse exemplo porque eu acho que ele é elucidativo. Quando ela tem aberto... Agora, na pandemia, eu vi muitas lives de Adriana Calcanhoto, cantora brasileira, que vocês devem conhecer. Quando ela abre as lives dela, ela diz boa noite a todos, né? Mas observa que Ivanda, agora há pouco, quando foi cumprimentar vocês, Ivanda já fez assim, boa noite a todos, todas e todes. Ivanda já tentou destacar uma possibilidade de alguém se reconhecer por meio de uma palavra que designa o masculino, ou os homens, por assim dizer, uma possibilidade de ser do feminino, ou as mulheres, por assim dizer, e uma outra possibilidade daquilo que talvez, né, é parte também da minha pesquisa mais para frente, observar como as pessoas pensam esses usos e quais são uma espécie de propósito comunicativo com esses usos. Talvez, se eu fizesse uma pesquisa aqui com o Ivan, talvez levasse ela a me dizer que ela escolheu todos como terceira opção para todas as pessoas que não se enquadrariam entre masculino e feminino e que poderiam ser contemplados também com o cumprimento dela. Né? Ou seja, eu tenho, no caso de Ivanda, uma possibilidade de justaposição entre três formas e, no meu caso, uma forma que dá conta de todas as possibilidades. Né?
Onde eu quero chegar com essa comparação? Né? Mostrar que essa comparação ela vai dar conta dessa complexidade que é a linguagem inclusiva de gênero. A linguagem inclusiva de gênero é uma possibilidade de marcar tanto recursos que vão expor a binariedade, mas para não mostrar que a forma masculina é hegemônica, e a possibilidade de ampliar para outras, para falar das pessoas de maneira geral, por meio de recursos não binários. Né? Bom, e aí o que acontece? Como é que se expressa uma linguagem inclusiva de gênero? Pela, inicialmente, negação do masculino e do homem como performances universais de gênero e como sendo representantes de todas as pessoas. Né? O masculino gramatical como forma não marcada, né? Que é uma construção histórica forjada por culturas masculinistas. Se a gente pensar, por exemplo, quando a forma não marcada é aquela que a gente usa como convencional e que está na entrada dos dicionários, né? Lembrem sempre disso. Quando você abre o dicionário no verbete, tem lá professor. Professora é o feminino de professor. A forma convencional ou entrada, né, do verbete é professor. Né? Então, essa é a forma não marcada que, nos estudos de morfossintaxe da nossa língua, sequer gênero. A forma não marcada não é gênero, gênero é a forma marcada. Né? A gente não vai entrar nesse detalhe, mas isso daí é uma questão também para a gente pensar mais a fundo quem quiser se dedicar. Bom, o masculino gramatical que está ali como forma representativa, que a gente diz eles estão aqui presentes, né? Ou os participantes, usando o masculino gramatical, que é uma maneira, dentre outras coisas, de representar o gênero das pessoas, né? É usado assim por causa da história da nossa língua, sim, claro, né? A língua foi se construindo e nós fomos perdendo o neutro, né? Que a gente tinha lá, né? A gente vem do latim popular, do latim vulgar, o galego, a formação do português europeu, chega ao português contemporâneo de territórios que foram colonizados, que por sua vez tiveram interferência em outras línguas. Todo mundo que estuda língua, né, que faz o curso de letras, acaba incursionando por essa história da língua, mas a gente não pode parar aí. A gente não pode pensar que essas línguas, elas fizeram esse percurso, e a língua portuguesa fez esse percurso, chegando ao masculino genérico como sendo uma forma não marcada por acaso. Né? E aí a gente tem referências muito interessantes para mostrar isso. Né? Eu estou falando de homem, né, em vez de ser humano. Todos em vez de todas as pessoas. Né? Bell Hooks e Grada Quilomba são duas referências de fora da linguística, de fora do estudo de língua portuguesa, que eu queria mencionar aqui, mesmo que depois eu vá trazer aqui algumas referências, uma bibliografia para vocês, né, que podem ser leituras rápidas, interessantes, e que digam respeito a todas as pessoas, não só a quem estuda a língua. Bell Hooks, em Ensinando a Transgredir, no capítulo 11, né, ela trata a língua como uma tecnologia de poder. Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, no capítulo 9, pensa a língua como tecnologia colonial. E ambas refletem sobre o papel da língua de constituição gênero, de generificar as coisas. Grada Quilomba, por exemplo, no começo da obra dela, Memórias da Plantação, que é uma referência no Brasil, best-seller, inclusive, né, vai debater o lugar dessas palavras. Grada Quilomba é portuguesa, né? Ou seja, ela nasce em Portugal, trabalha muitos anos na Alemanha, né, e flerta muito com a cultura brasileira. Né? Falando da língua portuguesa em particular, depois ela compara com o inglês também, no começo do Memória da Plantação, ela vai dizer isso. E nem linguista Grada Quilomba exatamente mas ela está pensando criticamente sobre a língua. Os usos naturalizados, universalizados, das formas gramaticais masculinas, que são formas que designam o homem ou masculino, tomados como aquelas que vão designar as formas de maneira geral para as pessoas, não são historicamente por acaso. São parte de um processo colonial em que o homem masculino cisgênero é dominante, é hegemônico ao longo dos séculos nas culturas que constituíram línguas como o português brasileiro. Isso é muito importante. É muito importante que a gente reflita, pense. Eu tenho visto muitas discussões sobre a linguagem inclusiva de gênero de colegas da linguística que têm feito trabalhos lindos de descrição sobre o fenômeno, mas não têm considerado esse fator político, que não deixa de ser glotopolítico o tempo inteiro da língua. Né? Então, a negação do masculino e do homem talvez seja o primeiro movimento, né? E um movimento de pensar uma outra possibilidade fora, né, desse recurso, e que as mulheres, universalizador e generalista, e que as mulheres lá para trás
já trouxeram com o O/A e outras possibilidades. Um outro movimento, né, que que interroga a binariedade de gênero, tipo da matriz, é a negação da binariedade como performance universal de gênero, que é a ideia de que os corpos eles são binários ou duonormativos, como eu chamo. A binariedade semiótica, a binariedade também semiótica das formas da língua, na língua e em outros sistemas linguísticos, né, reflete e refrata, ou seja, também constrói nossa história heteronormativa e, como eu gosto de chamar, eu estou testando um pouco esse conceito, esse termo duonormativo. Duonormatividade eu tenho entendido como uma versão da heteronormatividade para marcar a binariedade de gênero. Pode ser lido também como binaridade, né? A norma de tornar os corpos binários. Então, a negação da binariedade como uma possibilidade de pensar todas as vidas, né? Quando Ivanda disse boa noite a todos, todas e todes, talvez ela estivesse pensando aqui nesse todos como aquelas pessoas que fossem não binárias. E aí um exercício empático dela de dizer, eu vou falar também para essas pessoas. Eu também vou usar aqui a colar esses modos, né? Sem parecer estranho, eu vou pontualmente talvez usar. E as pessoas têm feito muito isso. Eu tenho observado um movimento de fazer isso muito pontualmente, né? Bom, isso é típico de um exercício que nega a heteronormatividade, né? A heteronormatividade é um termo que eu já tinha mencionado para vocês. Ele foi construído por Michael Warner em 1991, né? Mas que é um leitor de várias mulheres e mulheres feministas, como a Gayle Rubin, de 1975, no trabalho Tráfico de Mulheres, que é inspirador para muitas perspectivas feministas, e Adrienne Rich, de 1980, no texto dela sobre a heterossexualidade compulsória, em que ela vai abrir um caminho para a gente pensar de maneira mais verticalizada a matriz de inteligibilidade. Essas duas inspirações, que são referências de pessoas ativistas no movimento feminista, Gayle Rubin e Adrienne Rich, que é uma referência para todo mundo que estuda gênero hoje, né, foram inspirações para Michael Warner, que em 91 constrói esse termo heteronormatividade para falar sobre esse tema que eu tinha mencionado agora há pouco, de distinção, né, entre os grupos opostos, distinções de corpo biológico, gênero, sexualidade, papel sexual, todas aquelas distinções típicas da matriz. Ou seja, a negar a binariedade é negar uma base da normatividade de gênero e dos corpos, de maneira geral, de subjetividade. Isso não quer dizer que as pessoas não se enquadrem em gênero de alguma forma, mas para dizer que o gênero não é uma fixação de maneiras de viver e segundo aquelas perspectivas típicas da matriz, né? A noção de duonormatividade, como eu disse para vocês, tem sido muito útil para mim como um conceito que eu estou desenvolvendo no âmbito de um trabalho de extensão que é do grupo de pesquisa que eu estou desenvolvendo, do qual eu participo, né, que eu coordeno, que é o NUCUI, o Observatório Brasileiro da Linguagem Inclusiva de Gênero, que é uma tentativa de tornar essas informações acessíveis às pessoas por várias atividades formativas, né, por meio não só de palestras e cursos, mas também de materiais didáticos, também de manuais e outras possibilidades da gente dialogar, né? A gente tem feito muitas atividades com programas de podcast, entrevistas em rádio, né, programas de TV, né, vídeos na internet, auxiliado as pessoas a pensarem juntos maneiras como a gente tem usado a linguagem, sempre em diálogo com pessoas que não são acadêmicas, pessoas ativistas, e aí o conceito de duonormatividade tem servido para a gente dessa forma. No Brasil, quem pensa muito a matriz cultural de gênero, né, é a Guacira Lopes Louro, né, que é autora de vários livros, e um dos livros mais conhecidos dela é O Corpo Educado. Ela foi a primeira pessoa a trazer Judith Butler, que vai desenvolver de maneira muito aprofundada essa compreensão da matriz numa obra chamada Corpos que Importam. Daqui, a gente tem uma série de pessoas que pensam a linguagem, mas que não são exatamente da linguística, dos estudos da linguagem, da língua portuguesa. Olha que interessante, né? Se a gente for observar direitinho, poucas pessoas no Brasil, têm se dedicado a sistematizar essas discussões da relação constitutiva entre linguagem e gênero no contexto da língua portuguesa brasileira. Então, estão aqui algumas referências para a gente pensar. Tudo isso para falar quais são esses dois postulados básicos de uma linguagem inclusiva de gênero, negar o apogeu do masculino e negar a binariedade como a performance universal de gênero. Deixa eu dar uma paradinha aqui para olhar um pouco para vocês. Uma das coisas que me deixa agoniado em relação a esse método de interação é que a gente, às vezes, fica sem a gente perde um pouquinho a visualidade. No meu relógio são 8h15.
Lívia, me interpele no que for necessário, viu? Para poder eu dar uma paradinha, para não ultrapassar o horário, por favor. Professor, eu vou compartilhar aqui o link do Instagram do grupo, do núcleo de estudos. Certo. O pessoal acompanhar também aqui. Importante. Pronto. E já eu acompanho também o que vocês estão escrevendo aqui no chat, pessoal. E aí botem perguntas e botem comentários. Daqui a pouco eu vou para vocês. Dito então que a gente parte de uma matriz cultural de gênero, que é uma matriz política historicamente construída, e que isso tem materialidade nos sistemas de linguagem, inclusive na língua portuguesa, e olha que eu estou falando aqui de uma maneira muito en passant, porque daria muito mais tempo para a gente discutir isso, né? Isso se revela constantemente na nossa preocupação de ensino-aprendizagem com a língua na sala de aula, na educação básica, que é talvez o maior interesse de vocês aqui, boa parte de vocês que têm formação, que estão em formação, né, para se tornar docente de língua, né? Eu vou falar de língua portuguesa em particular, né? Eu vou trazer algumas questões que eu acho que atravessam, né, a sala de aula as práticas pedagógicas de educação linguística como um todo, mas que eu vou tentar exemplificar com o caso de língua portuguesa em particular, né? Porque eu vejo que, voltando ao comecinho da minha fala, não é possível que a gente tenha êxito na aprendizagem de língua portuguesa, né, e consiga êxito, por exemplo, na articulação dos letramentos sociais, transpostos para a sala de aula, para a gente pensar como é que a gente usa, tem práticas habilidosas e competentes com a escrita, né, com as práticas sociais mediadas pela escrita, sem que a gente perceba que toda a violência, todas as mortes, toda a exclusão que existe em relação às mulheres, às pessoas trans, às pessoas dissidentes de gênero, né, tem tudo a ver com os usos de escrita e de linguagem que a gente faz. Ou seja, se a gente está aprendendo bem a ler uma notícia, ter acesso a uma série de artefatos literários e culturais, poemas, cordéis, slams, se a gente está aprendendo bem a produzir textos escritos para poder interagir com as pessoas na internet, né, a escrever textos escolares e acadêmicos de melhor qualidade, né, a fazer leituras habilidosas de textos técnicos na área do direito, por exemplo, da medicina, né, se a gente está aprendendo tudo isso e a gente está com bom desempenho escolar nisso, eu digo aí, nós com bom desempenho, nós como docentes, professores e professores, e como estudantes também, né, a estudantada, né, criança e adolescente, como é que a gente não está aprendendo que esses usos linguísticos eles estão sempre engendrados em práticas de inclusão ou de exclusão? Ou seja, será que a gente está promovendo uma pedagogia linguística que olhe para os letramentos sociais como um todo, como práticas sociais que incluem e excluem grupos? E olha que eu estou falando só de gênero, eu poderia aqui estar falando de corporeidade, raça, classe social e uma série de outras coisas. Por exemplo, se a gente for começar a pensar sobre o nosso papel por uma pedagogia linguística antirracista, né, como é que a gente está trabalhando práticas antirracistas numa escola que tem sido de qualidade cada vez mais segundo o IDEB? Compreende? Ou seja, parece às vezes um pouco contraditório. Era para a gente ter uma reflexão, tudo bem que a gente está falando de uma avaliação recente, né? Também de um período também recente, mas a gente também está falando de uma escola que está aí, né, há muito tempo e de índices de violência também antigos. Então, era para a gente ter começado já a construir uma geração na escola para refletir sobre como a gente lê mais criticamente as formas como as pessoas interagem nas notícias, nas postagens das redes sociais, na teledramaturgia, nos programas de humor, nos filmes, para que a gente pudesse desenvolver mais habilidade para entender que a literatura não é só formada por pessoas brancas, não é só formada por pessoas cis, que a poesia não é só construída no norte global, né? Para a gente começar a perceber uma série de coisas que a gente talvez não tenha percebido porque a gente está dando respostas, e aí isso talvez tenha muito a ver com os mecanismos também das próprias avaliações de alta escala, né? Quais são os critérios que ela usa para avaliar, ou seja, se ela está avaliando, como é que ela está avaliando, né? Compreende o que eu quero dizer? Ou seja, quais são os critérios que estão sendo avaliados ali, a gente está conseguindo responder a essas avaliações, né? É uma questão que eu tenho trazido aqui para a gente pensar. Por quê? E aí eu vou para o próximo slide para a gente discutir um pouco mais isso e nos questionarmos, né? Onde é que estão práticas possíveis, sugestivas, a partir da minha experiência, e depois vocês podem trazer outras também, né? Que servem como exercícios para
um novo modo, um novo horizonte de pedagogia linguística que vá contemplar uma linguagem inclusiva de gênero, exatamente. Ou seja, como eu estou chamando, possibilidades de fissura da aula tradicional de português. E esse tradicional aqui, leiam como aquele tradicional que muitas vezes a gente usa na linguística aplicada para dizer conservadora, como aquela aula imanentista, formalista, uma aula que não opera com conhecimentos sobre a língua, como uma atividade sociocognitiva, sociocultural, né? E sim a língua como uma série de técnicas, como os textos e as práticas de letramento, por exemplo, como uma série de técnicas que nós precisamos mobilizar e não como ações políticas no mundo, né? Essa aula que eu estou chamando, ou essa prática pedagógica, essas práticas pedagógicas que eu estou chamando aqui de tradicionais, e aqui em particular no contexto da própria aula, né? Um tipo de fissura são as representações de diferentes gêneros do material didático. Os materiais didáticos produzidos e avaliados pelo Programa Nacional de Avaliação do Livro Didático nem sempre dão conta da diferença de gênero, de famílias, de pessoas, não só de gênero, mas também de corpos em termos de cor, corpos em termos de capacidade de locomoção, né? Quantas pessoas vocês veem que são albinas, que têm vitiligo, que andam em cadeiras de roda, nos materiais didáticos? A gente sabe muito disso porque, embora eles sejam, muitas vezes, materiais didáticos avaliados por programas de avaliação, né? Se bem que tudo isso também, nesses últimos anos, teve muito ameaçado no Brasil, mas, embora sejam materiais avaliados, fazem parte de um corpo, de uma indústria editorial corporativa. Ou seja, a gente está falando também de um mercado de produzir textos que é dirigido para as escolas. Ou seja, a gente está consumindo, muitas vezes, o que vem de fora e que é típico de um mercado, ou seja, de uma indústria corporativa. Em outras palavras, vocês acham que uma indústria corporativa do mercado da editorial, que muitas vezes está ali competindo pela melhor maneira de dizer, de produzir sentido, numa sociedade capitalista e, portanto, típica da matriz, vai produzir discursos mais heteroclíticos, mais heterogêneos, mais diversos com respeito à diferença? Pode acontecer isso, mas isso muitas vezes acontece no campo do capital, no campo do mercado, de uma sociedade marcada como a nossa pelo capital, quando é uma cooptação do capital pelas pautas dos ativismos pela diferença e dos ativismos pela igualdade social, né? Quando é uma cooptação, né? Muitas vezes os materiais não trazem, e aí o que é que cabe? Quando nós produzimos o nosso próprio material, estabelecer essas representações. É necessário que essas representações estejam lá, né? Menções, imagens, citações de textos, filmes, autoras, autores, artistas de diferentes gêneros. Existem muitas pessoas intersexuais produzindo uma série de coisas. Conhecemos? Estão lá? A intersexualidade é algo que faz... Intersexualidade não é a sexualidade de uma pessoa, mas é um corpo diferente. As pessoas assexuais são representadas como pessoas que se relacionam com outras, também romanticamente, ou têm relações de afeto com as outras pessoas, ou a gente só acha que as pessoas elas vivenciam suas relações por meio da sexualidade de maneira sexual, né? Existem pessoas que são chamadas de pessoas assexuais. Elas existem, né? Elas existem e se silenciam muitas vezes porque elas não são caracterizadas e não ganham representações. Os materiais didáticos precisam trazer essas representações, mas não só isso, né? O ensino e aprendizagem de letramento na escola precisa interrogar o papel de diferentes usos da escrita no combate à desigualdade de gênero. Precisa pensar, refletir. Hoje a gente tem, nessa pesquisa que eu desenvolvo, a gente cataloga também uma série de projetos de lei no Brasil afora que tem buscado proibir menção a qualquer linguagem disruptiva, linguagem não inclusiva de gênero, e a gente já contabilizou 57 projetos de lei nos vários estados e 15 projetos de lei tramitando na Câmara Federal, né? O que é que esses projetos dizem? Que qualquer menção que seja de uma busca por uma linguagem inclusiva de gênero é uma ameaça à língua, desconsiderando
todos os postulados dos estudos da linguística histórica, dos estudos da sociolinguística, dos estudos da linguística aplicada ao ensino-aprendizagem, porque muitas vezes eles são projetos que proíbem a menção ou uso de uma linguagem inclusiva, de uma linguagem não binária na escola, né? Desconsiderando toda a gama de produção científica sobre linguagem para dizer que, uma vez sendo uso numa comunidade linguística, numa comunidade de fala, numa comunidade de prática, seja onde for, é parte da língua. Outro dia eu estava participando de uma atividade, de um evento, e uma pessoa veio me entrevistar para saber um pouquinho sobre essa pesquisa, né, e ela perguntou assim: você acha que a língua portuguesa admite a linguagem não binária, ou a linguagem neutra, né? Aí eu disse para ela, acho que você está perguntando se eu acredito que uma determinada variedade da língua de prestígio vai admitir, né? Porque, na verdade, quando a gente está usando formas que Ivanda e tantas outras pessoas usam, né? Todes, ou então O/A, ou o uso do X em alguns casos, depois a gente pode até mencionar, falar um pouco sobre isso aqui, o uso do arroba, etc. O uso de formas que a nossa própria língua possui para não marcar o gênero de forma binária, duonormativa, eu faço muito isso, né? Quando a gente está usando isso, estamos usando a nossa língua. Estamos interagindo por meio de língua portuguesa, né? Só que em alguns casos, formas novas, neologias. Então, essa pergunta de a língua portuguesa admite, veja a concepção que se tem, né? De que a língua é parte de uma visão sobre ela, cultuada em um determinado grupo, né? Que diz respeito a uma língua padrão ou uma norma de prestígio, e que muitas vezes exclui por ser castiça, ser um modelo tradicional, ainda muito inspirado na escrita convencional, né, voltada a um público de uma certa parcela da população com determinado grau ou requinte de letramento, de uma determinada classe social, uma parcela também de uma determinada racialidade, um grupo branco. Essa norma, que é a norma padrão e uma idealização da língua que a gente tem, que é a norma de prestígio e que vai avalizar textos oficiais, né, ela é tomada nessa pergunta como sendo a própria língua. Você acha que a língua admite? Claro que admite, a gente já está usando, né? Se isso vai durar, se isso vai chegar a ser tipificado em determinadas formas no futuro, e a gente vai poder, talvez, chegar a oficializar isso no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ou coisa parecida, né? São outros 500, mas nós já estamos usando, e a escola não pode desprestigiar e dizer que não existe, né? Literaturas diversas sobre temas que apresentem múltiplas possibilidades de corpos generificados e escritas por pessoas de variados gêneros, né? Fazemos isso na escola? Quantas pessoas trans são apresentadas como autoras de poemas, de obras literárias que são influentes no Brasil, né? Tem inúmeras, tem várias contemporâneas. Pessoas que no passado vivenciavam o seu gênero de maneira dissidente, né? Oscar Wilde, por exemplo, e tantas outras, né? Para mencionar aqui uma pessoa que é da literatura e que não é da literatura portuguesa, da literatura do português, mas que é uma referência para muitas pessoas no Brasil, né? Corpos que não são, não só em relação às mulheres, mas as mulheres que são indígenas, mulheres negras que estão em outro lugar de abjeção, né? Quem são esses corpos generificados que as nossas literaturas apresentam, e como é que a gente pode exercitar uma exposição de produção poética e literária que dê conta disso, né? Essa é uma outra fissura. Consideração aos usos disruptivos de designação de gênero como parte da língua e, portanto, mencionados como modos potentes de neologia e glotopolítica de gênero. Isso que eu estava falando agora há pouco, né? Não só entender como uma disrupção, né, como uma neologia, né, são neologismos que estão criando, né, mas como uma glotopolítica. Eu adoro essa palavra, porque eu acho que ela vem muito dos direitos políticos, da política linguística, e eu gosto muito porque é uma forma da gente compreender de maneira muito forte que o que a gente faz quando a gente propõe determinados usos, né, sejam de maneira oficial, como um acordo ortográfico, ou então alguma legislação que vá propiciar o ensino de uma determinada língua no sistema educacional, como foi o caso da língua brasileira de sinais, ou tantas coisas, seja do ponto de vista oficial, seja
nesse movimento bonito que acontece em países como o nosso, de pessoas cada vez mais buscando alternativas para fazer da linguagem uma linguagem mais inclusiva, isso tudo é uma glota política de gênero. Né? Inclusive a glota política de gênero quando você faz um exercício glotofóbico, ou seja, um exercício de não reconhecimento de uma determinada variedade linguística ou de alguns registros. E existe também a glotofobia de gênero, né? Que, por exemplo, é feito muito por várias pessoas alinhadas às alas conservadoras no Brasil e ao governo vigente e atual, né, no nosso país, né, que muitas vezes despreza, né, os usos de linguagem inclusiva de gênero, linguagem não binária, e diz que isso vai prejudicar a maneira como a gente usa a língua e é mera ideologia de desvirtuamento, de falácia, de mentira sobre a existência e os corpos, né? Ou como tem chamado muito, né, há muito tempo já, de ideologia de gênero, como uma espécie de falseamento sobre a realidade de gênero. Porque na concepção de pessoas que têm uma visão de mundo assim, o gênero só se apresenta de maneira duonormativa ou de maneira heteronormativa, como a marca da matriz, daquilo que eu apresentei na matriz. Né? Outra fissura, compreensão da história do português como não isenta de práticas coloniais de gênero, apresentando a edificação de nossa língua, atrelada à constituição do patriarcado típico da modernidade. Esquecendo, não esquecendo que a história do português, como eu mencionei, e qualquer recurso que eu vou apresentar, como nas aulas de morfologia, em que, para falar sobre determinadas construções morfológicas, como agora há pouco a gente estava mencionando, né, prefixos e sufixos, a gente não possa perder de vista que tem que a constituição morfológica da nossa língua, a constituição morfossintática da nossa língua vem de estruturas grecolatinas, então vem, por exemplo, do latim, vem, por exemplo, do grego, e o que eram essas culturas na constituição dos povos que sucederam esses povos antigos. O que eram essas culturas, se não culturas dominantes e hegemônicas? E sua visão de mundo, essa própria noção de duonormatividade, heteronormatividade, ela é uma visão platonista. Ela está muito na base de uma filosofia platonista que divide o mundo em binários, né? E que a gente vai, de alguma maneira, reverenciando isso ao longo dos séculos. Então, olhar para a nossa língua e para apresentá-la numa prática de pensar o objeto de ensino como objeto oriundo dessa constituição do patriarcado, dessa constituição masculinista e binária, é fundamental, né? Sem perceber esse aspecto, eu acho que a gente cai ou numa espécie de ingenuidade em relação à compreensão sobre a história das línguas e do português, ou numa visão complacente com a violência e voluntariamente ocultista, no sentido de silenciar o que a gente pode dizer sobre a história do português. Uma outra fissura, debate em torno dos insultos, os insultos de gênero, nas escritas do banheiro, na latrinália, que são aquelas escritas do banheiro, na sala de aula, né, e na sociedade em geral, né, como atos linguísticos que devem ser compreendidos como problemas a serem combatidos. Né, debelando, por exemplo, o bullying afeminofóbico, né, que é o bullying que vai marcar tudo que é feminino como menor, né, então o homem feminino, a travesti, né, e tudo que é feminino como menor, né, como mitigante, como objeto, né? E substituindo termos estigmatizadores por outros valorativos, olhar para os insultos como práticas de constituição do outro, desumanizando o outro e como algo que a gente precisa rever o tempo inteiro na reflexão sobre a língua. Quando tem projetos sobre o bullying nas escolas, projetos interdisciplinares, projetos temáticos, né, e que a língua portuguesa, né, a aula de português, dá conta de refletir sobre o combate, né, a importância do combate ao bullying, é preciso pensar no bullying como esse exercício de exclusão de algumas possibilidades de gênero. Né? Não deixar de refletir, de caracterizar o bullying dessa forma. Predominantemente, o bullying é uma de despersonificação daquele corpo que é lido como gordo, despersonificação daquele corpo que é lido como preto, despersonificação daquele corpo que é lido como frango, como sapatão, despersonificação daquele corpo que é lido como mongoloide. Né? Essas palavras que são usadas muitas vezes para as pessoas, e para as pessoas
tirando delas a humanidade, é um processo de despersonificação, de desumanização, e, dentre elas, fortemente tem o insulto de gênero. Quer chamar a menina de vadia, quer chamar a menina de termos que são extremamente machistas porque ela se comporta de uma maneira mais altiva ou porque ela usa a roupa que ela bem entende, sem necessariamente se ver como alguém que está atraindo uma outra pessoa. É pensar no bullying como uma prática, né, social que está o tempo inteiro marcando as nossas relações de poder, que está no programa de humor, que está no stand-up muitas vezes, que está na rede social e que a escola absorve e que leva para a conversa dos corredores, para as interações de sala de aula, para a escrita do banheiro. Então, a gente não pode estar mais falando sobre projetos de combate ao bullying sem pensar que o bullying, em muitas medidas, são insultos, são práticas de insultos de gênero. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente está pensando o que significa um insulto de gênero. E o que é que corpo está sendo colocado à margem ou está sendo alijado todas as vezes que eu cometo um insulto de gênero. Né? Uma outra fissura é propor questionamento crítico. Sempre que personagens, mulheres e dissidentes de gênero são tratados como inferiores nos textos usados em sala de aula. Né? Esses personagens, essas pessoas, muitas vezes são colocadas hierarquicamente, né, a grupos, a identidade do homem, a identidade do cisgênero. Então, pensar que nos textos há sempre grupos ou pessoas que escrevem aqueles textos. Há sempre circuitos de circulação daqueles textos. Há sempre público-alvo daqueles textos. Há sempre representação de pessoas, muitas vezes representação de pessoas naqueles textos. Né? Tudo isso que envolve o humano, né? Como esse envolvimento todo do humano vai caracterizando modos particulares de inferiorização de algumas pessoas, né, de personagens, principalmente quando são mulheres dissidentes de gênero, e como é que a gente faz um questionamento crítico sobre isso? Ou seja, como é que a gente desenvolve a leitura crítica, pungente, forte e imprescindível, né, para o trabalho de leitura na sala de aula. Construir projetos didáticos interdisciplinares para possibilitar a discussão de gênero na sala de aula de língua portuguesa ou de língua, possibilitar que ela seja ancorada e ancore ao mesmo tempo conhecimentos das teorias da arte, da história, da geografia e de muitos outros saberes que compõem os componentes curriculares da escola. Né? Ou seja, que os projetos didáticos eles possam, de fato, discutir gênero num abraço e numa grande ciranda entre as pessoas que são dos outros componentes curriculares, para pensar, olha, eu não tenho como falar de tudo isso aqui sobre a história da língua sem andar de mãos dadas com o professor ou a professora de história. Eu não tenho como falar sobre território, cultura, sem dialogar com o professor ou professora de geografia, né? E de arte e todas as outras disciplinas, não só as disciplinas das humanidades, né? Da física, né? Da biologia, pensar, por exemplo, o gênero descolado do corpo, descolado dessa visão binarista e heteronormativa que é a da matriz, um homem ou a mulher esse corpo, essa existência, por causa de tal determinada genitália, determinada arquitetura cromossômica, né? Descolar isso e possibilitar uma reflexão na escola com base em projetos didáticos ricos e, de fatos, interdisciplinares. Né? Por fim, e não por fim, estranhar um currículo conservador e não temer releituras dele. De maneira geral, e eu acho que talvez isso que eu tenho apresentado aqui, de pensar uma prática, né, de reflexão sobre a língua, que vá desconfiar um pouco desses dados de desempenho escolar com base nos letramentos escolares e sociais típicos que a gente tem visto nos resultados da avaliação de larga escala, né? Esse estranhamento é estranhar muito do que a gente tem proposto, tem pensado como currículo. Ou seja, o que é que a gente está tomando como um currículo de língua portuguesa, para que a gente diga que está tudo certo, tudo beleza. Tranquilo, né? Eu tenho muito mais coisas para falar a vocês. São 8h39. Eu quero deixar que vocês descansem, mas também, obviamente, quero escutar um pouquinho vocês aqui, né? Tem uma bibliografia indicada, né, que eu não vou mostrar. Eu coloquei vários lives de bibliografia indicada e eu posso disponibilizar para vocês que se inscreveram. Deixo com Lívia, deixo com o pessoal da equipe para disponibilizar para vocês. Nessa bibliografia indicada tem pessoas que são da teoria queer, do movimento feminista,
pessoas que estudam linguagem fazem aquela descrição, aquele trabalho mais descritivo que eu mencionei da linguagem inclusiva de gênero, né? Pessoas que são da educação linguística de uma área que a gente chama de linguística aplicada, transgressiva, né? Indisciplinar no Brasil, né? Enfim, e pessoas trans, né? Muitas pessoas trans e pessoas que vão discutir transgeneridade, que talvez auxilie alguns manuais e alguns textos também que são guias sobre linguagem não binária. No outro momento, e aí eu já convido a gente para a gente pensar em rede o tempo inteiro, eu quero falar um pouquinho sobre quais são os tipos de linguagem não binária e linguagem inclusiva que eu venho catalogando, porque são inúmeros, para além do todes e do x, e etc. São vários. Então, isso daria já um outro momento para a gente pensar. Eu dividi, então, gente, essa minha fala nesses 3 momentos. Pensar a matriz, pensar a importância da matriz marcada nos sistemas de linguagem o tempo inteiro, em uma linguagem inclusiva, como uma linguagem que vá negar a força do masculino como universal e dominante, e a força da binariedade como a única forma de compreender os corpos e a subjetividade, bem como olhar para algumas possibilidades de fissuras, que são essas que eu trouxe, entre outros, que a gente pode pensar aqui, que vão ajudar na pedagogia linguística e numa sala de aula, que vai ofertar gestos, pelo menos gestos iniciais, de inclusão de gênero para as mulheres, para as pessoas trans, para as pessoas dissidentes de gênero de maneira geral. Ok? Quero ver um pouquinho o que vocês falaram, mas eu vou passar para a Lívia, que é o tempo que eu já vou dando uma olhada nas postagens aqui. Professor, sem palavras. Obrigada. Gratidão. É o que todo mundo está falando aqui, que foi um momento de realmente abrir os olhos. Olha, Jaque já levantou a mão para perguntar, porque realmente foi um momento incrível, muito rico, assim, com certeza é uma perspectiva que a gente não conhece, a gente não tem acesso a isso que o senhor nos apresentou com talvez tanta facilidade, e a gente, assim, como estudante de letras e como uma pessoa que está no estágio, isso é quase uma angústia que a gente sente lá, vendo a sala de aula, como é a dinâmica da sala de aula, como é o professor, é quase uma angústia ver como isso é necessário, que o senhor falou hoje, sabe? Então, muito obrigada, pessoalmente eu agradeço, e dentro do projeto eu agradeço também. A gente tem aqui um monte de mensagem, gratidão, professor, excelente temática de Alex, Rita também, muito bom, professor, parabéns. Maria Paloma, uma verdadeira abertura de olhares, eu acho que foi realmente isso. E aqui teve um comentário de Jaque, mas como Jaque vai falar, eu não vou nem ler o comentário, que ela vai falar o momento dela. E até, professor, Rita perguntou, porque Rita é minha irmã, que está aqui em Vasura, que é a da outra área, mas aí ela perguntou se o senhor poderia compartilhar os slides, que aí a gente vai mandar o material, aí a gente vai, irmã. E aí eu vou passar, então, para a Jaque, que Jaque tem aí algum comentário, uma pergunta para fazer. Então, boa noite a todas e todos. O professor falando e eu daqui assim me ruindo. É muita coisa que a gente tem para dizer, professor Irã, dentro dessa temática, porque ela chega à minha pessoa, não apenas, como eu disse na minha apresentação, não apenas pelo fato de ser ativista do movimento feminista, e aí nós estamos o tempo todo dialogando com todas essas, sabe, e inserida dentro dessa estrutura opressiva que nós temos, machista, misógina, homofóbica, mas também isso me toca profundamente enquanto professora. E aí, todas essas questões me chamaram para uma outra coisa que hoje nós vemos de forma muito preocupante nas escolas, porque a gente não discute essa questão do gênero, como está colocada aqui, a linguagem inclusiva de gênero na aula de língua portuguesa. Nem na aula de língua portuguesa, nem na aula de sociologia, nem em aula nenhuma. E aí nós estamos com as escolas com índice enorme de adolescentes se automutilando, de adolescentes que não estão se encontrando porque eles são excluídos, porque eles são perseguidos pelo fato de se considerarem, sem se encontrar com esse gênero, tá entendendo? O gênero, ele nasceu com o gênero, mas não é, ele não é cis,
e aí essa sociedade não aceita, a escola muitas vezes não aceita, e nós estamos, por exemplo, na cidade de Pesqueira, assim, chega o mês de setembro, então a gente vai discutir a questão do Setembro Amarelo, mas o Setembro Amarelo está associado a todas essas questões, a toda essa falta falta de representatividade, ele não se sente representado na fala. Eu disse, eu faço parte de uma entidade literária, sou da Academia Pesqueirense de Letras e Artes, e eu já fui questionada como é que eu, enquanto escritora acadêmica e enquanto professora de língua portuguesa e graduanda de língua portuguesa, como é que eu fico? Muitas vezes eu chego na minha rede social e quando eu estou escrevendo eu uso a arroba na palavrinha lá, quando eu estou colocando, porque eu quero que todo mundo se reconheça naquele texto, ou todes, que a gente utiliza. E eu já fui, assim, atacada veementemente como é que você faz esse tipo de coisa? Isso é inadmissível. Você não pode fazer isso. E a linguagem, ela é dinâmica, ela precisa acolher a todos. Ela precisa fazer com que todos se sintam representados. E eu já disse certa vez numa reunião, eu cheguei em um evento literário e disse boa noite a todos e todas. Uma acadêmica chegou para mim e disse, não faça mais isso, porque não existe isso. Quando você diz todos, você está contemplando todo mundo. Eu disse, não, porque eu não estou contemplada, porque eu não me sinto inserida nessa fala. Quando alguém sauda e não diz todas, então eu não estou ali. Então, eu acho muito pertinente, professor, e eu gostaria que a gente pudesse, depois, dar um desdobramento dessa discussão em relação a essa questão mesmo, nós estamos discutindo a questão da língua, mas isso está muito ligado ao que nós estamos vendo nas escolas, desses adolescentes, inclusive muitas vezes crianças, que se sentem, sabe, relegados e oprimidos, porque eles não estão presentes no livro, eles não estão presentes na fala da professora, na fala da direção, sabe? Então, foi assim, eu nunca vi, quando a Lívia mandou para mim o card da sua fala, sabe, dessa live, eu digo, meu Deus, eu preciso participar. Tem um monte de coisa que eu quero dizer, mas eu quero escutar todo mundo. Pronto, isso. Eu não sei se Obrigada, responde agora, Jaque. Pode responder, eu acho, Lívia. professor. Pronto. Eu vou tentar ser meio objetivo, Jaqueline, por conta do tempo da gente, mas tem muito mais coisas que a gente poderia falar, conversar, porque a situação é bem complexa mesmo e difícil, como você está mencionando. Vou trazer um caso que eu posso dizer abertamente, porque isso ficou notório. Vocês devem conhecer o Colégio de Aplicação da UFPE, né? O Colégio de Aplicação da UFPE é o CAP, né? Colégio de Aplicação. Talvez algumas pessoas tenham estagiado lá, né? Algumas pessoas da minha geração aqui, eu estagiei. Por muitos anos, o CAP foi tido, acho que ainda está lá naquele ranking das principais escolas de ensino médio do Brasil, mas o CAP era considerada a melhor escola pública de ensino médio do Brasil. Não era uma das melhores, era a melhor. Até pouquíssimo tempo, Ivana deve lembrar. Isso quer dizer o quê? Muita coisa. Excelência, né, numa reflexão sobre todos os problemas sociais. Excelência, porque o que é a escola, se não uma tentativa de a gente, a grosso modo, de a gente formar uma geração para viver um mundo melhor, para ter um mundo melhor, para que todos os conhecimentos científicos que são transpostos para a escola, são construídos também na escola, estejam a serviço das pessoas, do mundo, né, da natureza, enfim, de todos os seres. O que acontece é que este ano a escola procurou o meu grupo de pesquisa para a gente dar uma palestra lá, porque a escola não estava sabendo lidar com estudantes que estavam se apresentando como trans. Estudantes que estavam se dizendo trans. E a escola, o corpo docente, a coordenação pedagógica, não estava sabendo lidar. Eu achei, a princípio, quando me procuraram, que era assim, não era só isso. Mas era apenas isso. Quando eu digo apenas, quer dizer, quando uma escola que é tida como referência, em 2022, não consegue lidar com adolescentes que se dizem trans, eu penso que eu fico me questionando qual é o currículo, qual é a prática pedagógica, qual é a reflexão que essa escola tem feito no interior dos componentes de maneira interdisciplinar para dar conta de
todas as demandas sociais do século XX, do século XXI, né? Enfim, foi uma tarde muito produtiva, né, muito a partir dessas discussões que a gente estava fazendo aqui, embora eu não tenha verticalizado sobre a linguagem, para dizer, a gente precisa estar pensando na diferença humana o tempo inteiro. Nesse momento lá de formação, né, a coordenadora pedagógica disse, inclusive, a gente está falando sobre isso aqui, porque essa demanda de afirmação de algumas estudantes que se disseram trans veio juntamente com uma violência autoperpetrada que elas estavam cometendo. E isso tem tudo a ver com a sua pergunta, né? Essa violência autoperpetrada, em geral, começa com uma mutilação, cortes no corpo, que a gente não, na condição de professores e professores, não sabemos lidar, porque simplesmente não temos a informação e a formação adequada para olhar sobre aquela complexidade de vida ali e as violências estruturais que aquele corpo vivencia, né? E isso culmina em suicídio. Os índices de suicídio da população LGBTQIA+, no Brasil, são altíssimos, mas pouco a gente fala, primeiro porque a gente pouco fala sobre suicídio, e segundo porque quando intersecta suicídio de corpos que, para boa parte da população, devem morrer mesmo, né, a gente não tem notificação suficiente e não comenta sobre isso. E isso é algo urgente. Então, eu diria para você, Jaqueline, assim, que seu questionamento, sua preocupação, né, é da ordem do dia. Olhar para as pessoas como pessoas diferentes, com demandas diferentes e com exercícios de escuta, muitas vezes, sem a gente ainda poder proceder, começa numa sensibilidade de aulas e de ações pedagógicas que tem um pouco dessa abertura das fissuras que eu mencionei aqui. Porque mesmo que a gente não tenha um contato de escutar imediatamente, embora a escuta seja fundamental, quando as pessoas se reconhecem nas representações, veem as violências que elas sofrem sendo questionadas, interrogadas, pela professora na sala de aula, pelos projetos que a escola faz, ela se sente minimamente acolhida, começa por ali, para ela poder se entender como um corpo possível, um corpo que importa, e não se violentar e se sociabilizar ali, ainda que ela sofra violência em casa. E aí, só para fechar a resposta, uma das coisas que me disseram lá é, como é que eu vou lidar com essas alunas se elas vieram me contar que em casa elas são excluídas, que elas não podem falar sobre isso em casa? Veja, uma preocupação de necessariamente estar em sintonia com o pensamento da família, né? Aí bom, na condição de alguém que está pesquisando gênero e sexualidade, ainda que não seja da psicologia e que não seja de outras áreas, eu acho que primeiro é criar uma rede consistente na escola para que vocês tenham um discurso combativo a qualquer prática de transfobia, né? E que vocês acolham a despeito de qualquer tipo de violência, porque, olha, se a gente observa que uma criança ela é violentada porque batem nela, ou porque ela sofre algum tipo de violência sexual em casa, imediatamente a gente se opõe. Por que a gente não vai se opor quando aquela criança ou aquela adolescente vive violência de transfobia em casa? A gente tem que se opor também. Claro que, obviamente, conversando com a família, trazendo a família para a escola e inserindo no debate da comunidade escolar, mas a gente não pode acatar algum tipo de violência quando há sofrimento na família. Então, não pode esperar que a família primeiro legitime para a escola legitimar, né? Mas tudo isso parte de uma reflexão pública. A gente está num país em que a reflexão pública sobre o gênero está sendo ameaçada o tempo inteiro. Não querem que a gente fale sobre isso. Então, a gente precisa falar para que a gente crie modelos pedagógicos que deem conta e, a partir daí, soluções para ultrapassar esses obstáculos que são da ordem do dia. Obrigado, Jaqueline, por essa pergunta, essa intervenção que você fez. Obrigada, professor. Mais uma vez, eu vou passar agora para a professora Ivanda, que está aqui na fila. Gente, eu vou ser bem rapidinha. Eu queria agradecer muito, parabenizar muito, Irã. Nós tivemos uma aula show aqui hoje, né? Muitas aprendizagens. A gente precisa se apropriar cada vez mais desse tema. Eu acho que já que levantou também essas reflexões que vocês estão nessa imersão aí nas escolas, né? Observando como é importante. E eu acho, Irã, que essas temáticas, assim, a gente precisa, você tocou no currículo, no material didático, a gente precisa cada vez mais discutir e inserir essas discussões. Eu não vejo muito essas discussões nessa formação inicial, né? Nas licenciaturas, nas propostas curriculares.
em componentes curriculares específicos, em que a gente possa ter essas reflexões de uma forma mais madura, né, mais reflexiva. Eu acho que falta muito isso, a gente, nesse processo de apropriação, de discussão, de reflexão, um novo olhar em relação a esse currículo, porque o currículo é norteador, né, dessas práticas pedagógicas. E eu acho que você tocou muito importante na questão também da representação nos materiais didáticos. Aqui, Pernambuco agora está com um movimento muito ruim, que eu acho, de padronização nas escolas públicas de um material didático, que é o sais, que todas as escolas estão usando um material didático muito, muito superficial e não tem nada dessas reflexões, né, que a gente teve aqui hoje, nem essa perspectiva de uma formação de um leitor crítico, de um produtor crítico que trabalha a autoria, a criatividade do discente. E um outro ponto na tua fala que foi muito importante, que Jaque também levantou, a questão do bullying. A gente teve também outras reflexões aqui com Val, né, que estudamos também essa perspectiva do bullying, e também essa temática tem muito essa relação do processo de violência, muitas vezes, que é refletido na escola. Veja, esse exemplo que você traz da escola, dos professores, desse estranhamento, como eu vou lidar com essa situação, né? Então, em algum momento, esse processo precisa ter essa dimensão e a gente precisa ter essa ajuda. Acho que as escolas precisam ter essa rede de apoio, um apoio psicopedagógico que vai envolver numa perspectiva multidisciplinar várias pessoas de diferentes áreas para dialogar com essas famílias que precisam, né, estar numa outra dimensão, porque se a família não acolhe, aí a gente tem essas questões de depressão, de ansiedade, né, de ideação suicida, até a gente ter, de fato, a concretização. Então, é muito triste, principalmente esses jovens aí que a gente percebe nessa questão dessa mudança, sobretudo na adolescência, né, em que essas questões vão sendo recolocadas. Então, parabéns, Irã, muito boa a tua fala hoje. Eu acho que o grupo certamente aprendeu bastante. É isso. Obrigado, Ivanda. A gente está sempre em interação, em rede, em sintonia. Eu considero a produção de conhecimento que a gente desenvolve na academia, na escola, né, sempre uma grande ciranda que está bailando aqui. Então, não vai existir nunca uma fala minha, por mais que vocês gostem, sem intervenção de vocês e da interferência de outros diálogos que eu venha fazer, que eu já fiz. Então, é uma via de mão dupla. Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Rita, aí, que ela levantou a mãozinha. Professor, eu fiquei muito encantada. Antes da questão do gênero, acho que foi uma aula realmente de prática pedagógica, assim, o que foi uma dinâmica muito legal, que a gente ficou aqui com vontade de estar presencialmente, foi bem interessante. E assim, eu não poderia não falar, porque eu realmente estou muito... Tudo que eu respiro gênero, eu acho que a pessoa faz... Isso é um problema de gênero, isso é tecnologia de gênero, tudo. Estou fazendo um trabalho agora extra e hoje eu comentei com minha cunhada agora há pouco que ela está estudando, ela é de letras e está estudando sobre questão de violência de gênero para levar para os estudantes na disciplina de português, inclusive. E eu comentando que eu comecei a fazer umas denúncias de crimes da Lei Maria da Penha. E, por incrível, pelo menos para mim, foi um pouco surpresa, porque quando eu fui olhar a idade, eles são muito jovens. A maioria das denúncias que eu fiz, tipo, de hoje, a maioria era 20, 19 anos, e assim, muito perto de quando ainda estava estudando. E de tudo que vocês falaram aqui hoje, eu me lembrei a própria Lei de Diretrizes Básicas, ela foi modificada e colocou que o assunto de direitos humanos ele tem que estar em tudo na escola, né? É um tema transversal dentro da escola, enfim. E a gente vê que nem o todos e todas está sendo aceito como é que está sendo trabalhado esses direitos humanos e essa questão de gênero, porque essa lei vem nessa perspectiva de violência contra a mulher, colocar a necessidade da pauta dos direitos humanos dentro da escola.
Enfim, eu estou encantada, estou cansada hoje, trabalhei bastante, peguei direto, mas valeu muito a pena. Irmã, obrigada, viu? Porque foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. Ah, que bom, Rita, que bom ter essa interlocução com você. Olha, não se acanhe quando disserem assim, né? Como foi mencionado aqui. Ah, o todo já dá conta, isso é uma baboseira. Não se acanhe com isso, não, né? Digam, assim, o todo dá conta para quem? Para mim pode não dar, para outras pessoas, mas não tem problema nenhum da gente criar outras coisas, né? Eu sou falante da língua portuguesa, eu posso criar. Se eu tenho uma comunidade que vai usar também e a gente usa em coletividade, tá tudo certo. Se incomoda quem está menos preocupada com a língua, gente. A preocupação é o que essa língua pode fazer, né? Ela pode possibilitar que as pessoas falem, ela pode chorar pela dor das pessoas que são marginalizadas secularmente, ela pode impedir suicídio, né? Então, é por isso, né? Vejam que Santa Catarina, né, tem um decreto, foi aprovado lá em Santa Catarina, não sei se algumas pessoas aqui sabem, que proíbe a menção e o ensino de linguagem inclusiva de gênero em escolas, em concursos públicos e no funcionalismo público estadual. Ou seja, se vocês viajarem para Santa Catarina, se vocês forem trabalhar em Santa Catarina, digamos, saibam disso, que vocês não podem mencionar, sequer mencionar que existe, sob pena de responderem a um processo como docentes lá em algum curso, né, em um congresso. Cuidado se vocês forem para um congresso de Santa Catarina. É sério isso é verdade, ou seja, Santa Catarina existe decreto, né? Então, como é possível legislar sobre a língua e como é possível legislar sobre usos tão importantes num país tão feminicida e o mais transfóbico do mundo? Né? Minha gente, que nem o professor disse, é para hoje esse debate. O tema é para hoje. Então, como a gente já passamos das 9 horas, acho que já vamos nos encaminhar para a finalização. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Gente, eu botei aqui o link da ata de frequência, respondam para receber certificado de participação. Eu compartilhei também o link, a professora Ivanda também compartilhou, do grupo do professor, o do nosso também, tá? Acompanhe. Quem sabe a gente vai ter outro momento aí com o professor Irã, até a nossa finalização, que vai ser no final desse ano. Então, tá pertinho, né? Então, fiquem atentos aí, por favor. Então, é isso. Muito obrigada, boa noite. Eu vou passar a palavra para a professora Ivanda se despedir aí, dar um fechamento, e para o professor Irã também, com as últimas palavras que ele quiser compartilhar. Só agradecer, né? Gratidão, Irã, pela sua participação valiosa aqui hoje, né? Pela contribuição. Toda a equipe do LabFor agradece bastante. E é isso, vamos continuar refletindo, precisamos debater ainda mais, aprofundar, e precisamos nos apropriar, né? Dessas terminologias. Você trouxe hoje uma riqueza, né? Terminológica importante, aprendi, anotei bastante aqui, e a gente precisa levar essas discussões para as dimensões de currículo, de materiais didáticos, de escola, de sala de aula, em todos os níveis. Gratidão, e a palavra é sua para o encerramento, né? As suas palavras finais. Eu que agradeço, Ivanda, agradeço a você, agradeço a Lívia, toda a equipe LabFor, né? Todas as pessoas que estiveram aqui até essa hora. Eu sei que é difícil ficar aqui, né, depois de um dia de trabalho, como Rita disse, e então eu espero que vocês consigam rever o material, né, um encontro, consigam também o material que eu vou indicar, vejam outras coisas que tem por aí, desconfie de soluções rápidas, simples, né? Eu vou deixar esses slides que estão bem simplificados, bem tópicos mesmo, mas para vocês verem a bibliografia final com Lívia, eu mando para ela e aí depois vocês podem pegar. E contem com a gente do nosso grupo de pesquisa, o NUCUI, com o nosso curso de letras, com a nossa universidade, para que violências como essas que a gente tem mencionado aqui se destituam e a gente fortaleça uma educação para todas as pessoas. Muito obrigado, bom descanso e saúde. Não esqueça que essa é uma semana decisiva, viu? Decisiva. Isso, é isso. Obrigada, professor. Tchau, gente. Uma boa noite para todos, todas e todos. Tchau.